Beleza. Começamos. Vê aqui para Ok. mim. Bom, estamos aqui começando um pouquinho com atraso hoje, porque nós estamos aqui com o problema de internet. Nós estamos com duas pessoas muito longe daqui. Nós temos aí o nosso amigo Xistão, professor doutor Xistão, de Araçatuba, tá? Que é um pouquinho longe aqui de São Paulo. E o grande amigo Pedrinho, que é lá de Tocantins. Então, meu amigo, a internet para chegar lá é difícil. Como a gente sempre fala que o pessoal que já veio aqui, a gente já sabe disso, a gente faz um aquecimento, como fazia no atletismo, antes da prova. E eu estava conversando com o Pedrinho, entrei até bastante tempo antes junto com ele, de repente sumiu. Galera do céu. Aí ele falou, tá chovendo. Eu falei, ih, lascou, Pedrinho. Depois ele falou, parou. E aí ele conseguiu voltar agora. Xistão também teve um probleminha lá, que também estava chovendo. Mas, galera, estamos aqui, pedimos desculpa para vocês aí. Todo mundo está falando aqui, ó, boa noite para vocês. E agora sim, se tiver algum probleminha aí, você me fala no chat, para me arrumar. Então, vou dar boas-vindas para vocês no chat, vou dar boas-vindas para o nosso grande amigo, como diz o Luizinho, a dupla de Mineirinho, o Xistão e o Pedrinho, essas duas feras do atletismo, do Nacional. Estamos aqui, vamos bater um papo com eles hoje, contar história, fazer umas resenhas bem bacanas aqui hoje. Então, eu vou dar uma boa noite para vocês, agradecer vocês por ter aceito esse nosso convite. Ainda os dois outros meninos chegaram ainda, mas já vamos começando. Vou agradecer a vocês por ter aceito esse convite para nós contar a história do nosso atletismo, beleza? Então eu dou minhas boas-vindas para vocês, a Zezé vai dar as entradas aí, depois a gente vai perguntar umas coisinhas para vocês. Vai aí, Zezé. Boa noite, Pedrinho. Boa noite, Xistão. Boa noite, Lu. É muito legal a gente estar aqui junto hoje, que eu tenho certeza que essa vai ser uma das lives, como todas são, né? Muito especiais e que vai trazer muito engrandecimento para o pessoal que estiver assistindo e quem for assistir depois. E boa noite para todo mundo que está no chat aqui. A gente começou realmente um pouquinho atrasado. Internet tem dessas coisas, né? De atrasar, mas tudo bem. Vamos lá, meninos. Quem fala primeiro, Xistão ou Pedrinho? Qualquer um dos dois, eu vou pedir assim, a gente pede sempre o pessoal falar quem são vocês, né? Então, uma resenha, uma apresentação rapidinha, aí fala um, depois fala o outro aí, a gente vai dando entrada. Ou seja, quem são vocês que vocês fazem agora? Pedrinho, grande empresário. Começa o Xistão aí, ó. Estão me ouvindo bem? Como é que tá? Beleza. Tá, estudando bem. Beleza. Ótimo. Eu estou pelo celular, meio improvisado aqui pelo computador, eu me embaralhei um pouco com o aplicativo, mas eu acho que vai bem. Eu vou tirar esse fone porque eu estou ouvindo vocês pelo meu celular. Tá legal. Muito bem. Em primeiro lugar, eu queria agradecer a todos pelo carinho. É uma honra poder participar e eu fiquei muito feliz quando recebi esse convite. Antiga mesmo, né? Era legal demais. Então, assim, a gente vai lembrar isso tudo aqui e dar um pouquinho de risada, né? Das palhaçadas que a gente aprontava também naqueles tempos. Fala aí, passa a falar para vocês. Muito bem, muito bem. Bela apresentação, bela lembrança do Pedrinho aí. Tá até emocionado aí. Daqui a pouco ele engasga lá para você tomar uma água, Pedrinho. Pode tomar água, não tem problema não. Mas o Pedrinho falou umas coisas bacanas. É assim, a gente vivia bem uma boa época no nosso tempo do atletismo. E o Xistão falou uma coisa muito bacana. O Camilo ainda falou disso, Xistão. Que chegava na hora, os caras perdiam a hora da prova porque estava fazendo o maior samba na arquibancada, todo mundo reunido na arquibancada. Então, perdia a hora da prova, perdia. Então, é isso que deu o que nós estamos hoje, tá certo? É o que deu que nós estamos hoje. É uma família, igual o Coyote lá, o Zebinho falou. O atletismo é um esporte individual, mas ao mesmo tempo ele é coletivo. Ele é coletivo porque quando sai da pista, nós somos todos amigos. A gente, tem amizade aí há mais de 30 anos, para mais, correto? Então isso que é importante dentro do esporte, no nosso caso, dentro do atletismo. Mas aí vou fazer uma pergunta aí. Qualquer um dos dois... Lu, antes de você continuar, tá ao vivo, porque aqui tá aí, pelo menos para a internet aqui tá ruim. Tá normal aí? Tá, eu chamei o Luan aqui porque o que aconteceu?
caiu a ligação, caiu a internet do YouTube. O YouTube caiu um pouquinho. Mas o Luan ligou de Então novo. acho que é a internet do YouTube que caiu, Isso. porque Mas eu tô aqui. Mas está ao vivo de novo, só está esperando entrar de novo aqui para o pessoal, para me ver o nome do pessoal que está aqui. Entendeu? Ah, tá. Eu tô até vendo, o Eliseu está aqui, Ah. Carlos Quitanda, Roseli Passos, o Luizinho, Isso. o Almir. Mas só que ele parou, realmente. O Bertelli está aqui, a Lenita. Ah, tá. A Alcina também está aqui. O pessoal está Darcy. entrando devagarzinho. O Luizinho entrou de novo agora. O Luizinho entrou de novo. Ô, Luan, deixa sua porta aberta. Porque ele está parado aqui, para mim está parado. Por isso que eu perguntei se está funcionando aí. O Luizinho entrou agora. Acho que eles vão começar a receber o sinal agora do chat. Tá? Ele ficou 7 minutos sem ver vocês, mas aí beleza. Bom, vamos lá. O galera do chat aí, deu uma caída no YouTube, mas vocês já vão estar voltando devagarzinho. Bom, eu vou fazer a perguntinha nossa aqui, fazer uma pergunta que vai para os dois, aí vocês respondem aí na hora que quiser. Hoje vocês são... O Xistão parou de treinar já faz muito tempo, a gente entrou num simpósio, a gente estava falando até uma época sobre isso, ele se tornou professor, doutor de faculdade, universidade. Pedrinho se tornou aí um empresário aí, que tem uma academia lá em Tocantins, trabalha também lá dentro da academia, que é proprietário. Conta um pouquinho dessa trajetória, da saída do atletismo para vocês, para essa outra vida, tá? Vai, Xistão. Vai, Xistão. Sempre Xistão, um igual para o outro. Os dois vão falar. Não queima a saída não, hein? Não queima a saída não. Os dois vão ter que falar, então... É bem delicado, né, na verdade. É muito interessante essas coisas. É muita coisa que passou. E como o Pedro falou que ele tem isso fresco na memória, eu também, de certa forma, e às vezes é meio desagradável até um certo ponto, desagradável no bom sentido, porque eu acredito que todo atleta aprendeu a relutar em certas circunstâncias, e o relutar, eu digo assim, nós fomos muito fortes, mediante todas as adversidades e desafios que passamos durante a carreira. E eu lembro que essa questão de relutância varia muito em função da temporada que nós vivíamos. E quando você, de repente, não atingia os objetivos ou não tinha um resultado tão satisfatório como você imaginou, usava aquela frase clássica que ficou meio clichê. Todo mundo, esse ano eu vou fazer uma base forte, o ano que vem eu vou chegar arrebentando. Alguém já falou isso alguma vez? Vocês já fizeram isso? Assim. Todo ano. Pois é. E quando você se dá conta, passaram-se 10 anos, passaram-se 8 anos, e você ainda acha que a coisa está muito recente. Fala, pô, ontem mesmo eu estava disputando a competição tal, ontem mesmo eu estava, sabe? E foi aquela coisa meio delicada. Isso veio por um tempo muito grande. E quando eu paro para pensar, é justamente isso. Eu, literalmente, meio que joguei a toalha, né? Eu encerrei até um tanto quanto precoce. Eu parei com 23 para 24. Gostaria de ter segurado por muito mais tempo, não foi muito isso que eu planejei, mas as circunstâncias foram levando e, basicamente, escolhas, de certa forma, que eu fiz e que foram lições importantes da minha vida. Então, a questão da resiliência que eu tive que buscar e aprender a lidar com ela também foi um dos fatores, um dos precursores importantes na minha carreira, né? E eu vi, literalmente, aqui varrer as minhas cinzas, a grosso modo, né? Esportivamente falando, em Araçatuba, e com o senhor que me acolheu de braços abertos e me atendeu de uma forma muito carinhosa, o senhor José dos Santos Primo. Então, quando vim para cá, eu senti um certo acolhimento e a coisa mais propícia dentro daquilo que eu buscava, e eu precisava, na verdade, realmente dar uma ressignificada na minha vida, em muitos aspectos das coisas que eu fiz, né? E aí a coisa foi tomando essa dimensão. A educação física estava implícita, porque foi muito daquilo que eu realmente estava buscando, mas houve um tempo que eu estava realmente muito deslumbrado e não estava levando muito em consideração essa questão. A década de 1980 foi muito transformadora, foi muito significativa em todos os aspectos, de uma forma até um tanto quanto precoce, né? Meados do segundo semestre de 1982, basicamente, eu estava meio desacreditado, meio desgostoso com o basquetebol, que eu praticava com moleque, com 15 anos. Mas aí o treinador da nossa equipe lá em Minas
foi embora para os Estados Unidos e a equipe ficou um pouco meio à revelia. Eu migrei para o atletismo. E depois, qualquer coisa, eu conto depois do início mesmo para vocês. Mas, voltando a essa questão, o que foi é que, nesse espaço de tempo, foi muito rápido essa transição numa equipe e outra, praticamente, com que eu passei. E quando eu cheguei em Araçatuba, eu vim um pouco no intuito de tentar dar uma reorganizada na minha carreira e dar uma reforçada, buscar resultados do que eu almejava, com outro tipo de proposta. E, ao mesmo tempo, também as coisas foram transformando. Eu saí de uma estrutura que era, teoricamente, né, pseudo-profissionalizante, que você vivia de patrocínio e salário, aquela coisa toda ligada a isso. E, depois de um certo tempo, as coisas mudam em função dos resultados que você apresenta ou não. E vim para uma estrutura que era mais direcionada para a área, vamos dizer assim, de apoio da rede municipal, que muitas equipes também que a gente conheceu era isso. Então, a prefeitura que dava recurso e tudo mais. E quando eu cheguei em Araçatuba, era isso. E a única coisa atrativa e grande, de modo geral, que impactou para mim em Araçatuba era a questão da mobilidade. Parece que não, mas esse foi um dos grandes fatores também importantes que impactou na nossa vida, tanto Pedrinho como eu. Mobilidade. Santo André, do lugar que eu amo, é uma estrutura fantástica, eu tenho gratidão absurda por tudo que passei, mas o grande desafio que nós tivemos em Santo André era especificamente mobilidade. E o que acontece? Nós fazíamos, basicamente, acredito eu, no mínimo, em torno de 5 a 7 quilômetros por dia, caminhando entre o período da manhã, entre a escola, até o horário do almoço, para treinar à tarde. Depois que a gente vai entendendo um pouco isso, né, vai entendendo o que significa a produção excessiva de cortisol e catabolizar antes mesmo de você ter um dispêndio energético específico ligado à modalidade. Ou seja, nós treinávamos cansados. A verdade é essa. Quando eu cheguei em Araçatuba... mesmo, né? Exatamente. Quando eu cheguei em Araçatuba, era tudo muito mais prático, era perto. Eu caminhava um quarteirão para chegar até o estádio para treinar, voltar para casa, essa coisa toda. Então, ficou muito cômodo nesse sentido. A questão maior é que, das peripécias que eu aprontei, e muitas, né, eu tive a infelicidade de sofrer uma fratura no joelho, na brincadeira babaca, jogando futebol, mas até então... E não tive muita dificuldade, a princípio, a partir do processo da reabilitação, mas eu senti uma dificuldade grande para poder organizar, vamos dizer assim, a questão de estruturar resultados dentro do que eu buscava. Isso já era 1992, final de 91 para 92, e eu participei ainda nesse período, né, dos Jogos Abertos, que foi lá em, se eu não me engano, foi 93, acho que foi a última competição da minha carreira mesmo. Jogos Abertos em Presidente Prudente. Alguém lembra disso? Lembro. Lembro. E basicamente, ali depois eu sentei e falei, poxa, eu acho que para mim tá bom. Eu acho que eu não vou... Eu não tive um motivo muito aparente para isso, não. Eu só, na verdade, meio que joguei a toalha e não estava muito a fim de brigar, de batalhar mais, de reorganizar. E começou a perder um pouco o sentido daquele negócio. Tipo, esse ano eu vou fazer uma base forte, ano que vem eu vou chegar arrebentando. Eu me desiludi um pouco com isso e fiquei um pouco deslumbrado também com a estrutura ligada à área profissional. Eu comecei como professor eventual na rede estadual de ensino aqui em Araçatuba. Em curto espaço de tempo, vieram umas 3 escolas me convidando e eu comecei também a meio que dar uma mascarada nos treinamentos para poder conciliar com essas atividades. Mudou a estrutura da prefeitura e o apoio para o atletismo ficou muito baixo. Basicamente, já não tinha mais nada. E eu comecei a perceber que, pô, já era muito mais louvável a coisa do ganhar grana, né, produzindo pelo teu trabalho. E prestei concurso na Fundação Educacional, na cidade próxima daqui, de Araçatuba, em Andradina, para dar aula de atletismo na Faculdade de Educação Física. E aí foi a primeira coisa. E depois comecei a trabalhar na academia, aqui também. E a academia, na verdade, é a principal vitrine, onde te expõe para todo tipo de estrutura social e econômica. Então, ali frequenta desde o trabalhador operário até o profissional liberal mais bem-sucedido, ou seja, quem for.
e aqui o que impera muito é a questão da pecuária. Mas, moral da história, o meu primeiro patrão nesse segmento, que era o dono da universidade aqui, Faculdade de Toledo, ele começou a frequentar a academia e começou a treinar comigo individualmente. E com um ano, basicamente, eu já estava lecionando na Faculdade de Educação Física em Andradina, ele me convidou para dar aula na academia dele, na faculdade dele. Assumi a mesma disciplina e eu percebi que aquilo ali era uma coisa que eu gostaria e me identifiquei rápido com isso. E eu falei, preciso rapidinho dar um jeito na minha vida. Então, eu corri e fui fazer pós-graduação. E fiz especialização em fisiologia do exercício. Depois fiz uma pós-graduação em atividades para a academia, tudo na FMU, São Paulo. E logo em seguida eu passei no mestrado, num processo seletivo para o mestrado em performance humana na Metodista em Piracicaba. E aí eu já estava há um tempo na instituição. E esse senhor, que era o meu patrão, né, me deu todo o respaldo necessário, bancou meu mestrado, inclusive, todo. E eu fiquei 14 anos nessa instituição. E o que mudou nesse aspecto foi que, desse espaço de tempo, eu nunca mais tive contato com atletismo. Eu voltei à pista de atletismo 2 vezes consecutivas depois, com os alunos que eu tive na instituição, e a gente fazia um bem bolado, e, graças a Deus, o interior ainda tinha um pouco essa vertente de revelar pessoas e dar estrutura, e eles tinham bolsa de estudo para a faculdade, como atletas. E aí nós fomos para o evento da Faculdade de Santana, Troféu Ademar Ferreira da Silva. E aí participamos 2 anos consecutivos com esses alunos da universidade, e inclusive um ano desses eu classifiquei 2, que eu comecei a interferir no treinamento deles, não era meu projeto a princípio, mas eu acabei entrando nessa questão da preparação dos programas de exercício, e aí os 2 foram classificados para a universidade, eram meio fundistas, Marcos Vladimir, que hoje é treinador no Mato Grosso, Lobinho, e a Andréa, que correu 800 metros, foram para a universidade. E aí eu achei que era um negócio super viável, mas logo em seguida, né, nesse espaço de tempo, esse meu mentor aí, eu tinha uma admiração muito grande por ele, mas meu primeiro patrão, dono da universidade, faleceu. E em seguida me fizeram uma proposta para a Universidade Católica para montar o curso de Educação Física. E eu já tinha trabalhado na instituição católica no período matutino com educação física escolar. Fiquei 6 anos com isso. Então, já me conheciam bastante e eu senti um desafio grande, mas, ao mesmo tempo, fiquei um pouco desamparado na outra instituição, porque eu tinha uma afinidade muito grande com o dono que faleceu. Acabei aceitando a proposta e mudei de instituição. E fui para o Unisalesiano, montei o curso de Educação Física e comecei a lecionar também. E, nesse espaço, eu fiquei 6 anos como coordenador do curso. E aí, nesse período, apareceu a oportunidade, prestei um processo seletivo para doutorado na área de promoção de saúde. Mudei um pouquinho o foco da fisiologia, mas que é uma coisa que eu amo, mas engatilhei ali. E a minha base da minha tese de doutorado foi ligada à questão de doenças crônicas não transmissíveis ligadas ao exercício físico, né? Síndrome metabólica, e que é uma coisa que eu atuo até hoje e trabalho muito nesse segmento. E aí voltei para a área pedagógica, né? E hoje eu tenho 20 horas de atividade na instituição, trabalho o período da noite todo, segunda a sexta, e coordeno o curso de pós-graduação nessa instituição também. E nesse espaço de tempo, a brincadeira toda, foram 28 anos. Né? É basicamente o tempo que eu já estou aqui em Araçatuba. Parece que foi ontem. Então, a grosso modo, a minha carreira no atletismo, de um modo geral, eu considero até um tanto quanto remoto. Pedro é bem mais longevo do que eu. Pedrinho, quando eu entrei no atletismo, Pedro já estava, e quando eu saí no atletismo, Pedro ainda continuou. Então, nesse espaço de tempo, a gente fez muitas transformações, e depois, de certa forma, eu literalmente quase que me isolei, né? Quando vim para o interior. Em 27 anos, para vocês terem uma noção, eu voltei a São Paulo, capital, talvez umas 5, 6 vezes, e todas voltadas para eventos ligados ao esporte. 2 vezes no Troféu Ademar Ferreira e 3 vezes no congresso do Celafisques, que geralmente a gente, né, mandava um estudo, um trabalho, alguma coisa, que eu acho um congresso fantástico, um trabalho maravilhoso, que o Luizinho faz lá com o Vitor Matsudo, e foi onde eu consegui me reaproximar do meu nosso amigo carinhoso Luizão. Inclusive, e nunca mais. Santo André, exatamente. E Santo André, por exemplo, já deve estar com pelo menos uns 25 anos que eu nunca mais que eu não vou a Santo André. Não conheço mais nada, praticamente.
Mas Nossa, morro de mudou tanta saudade. coisa lá. Beleza. Mudou Exatamente, muita morro de coisa lá. saudade. É uma história fantástica. E também acho que eu desenvolvi um certo bloqueio psicológico, emocional, sei lá o que é. Mas nunca mais pisei numa pista de atletismo, nem para assistir uma competição, só pela televisão. E mudei o foco definitivamente. Muito bem. Esses encontros que vocês fizeram, promovido pela CBAT, inclusive, que juntou a velha guarda, me emocionava muito, acompanhando por rede social as fotos de vocês e todo mundo, aquele pessoal maravilhoso, uma galera bacana, um ponto de integração fantástico. Moral da história, o atletismo, na verdade, é uma estrutura transformadora na vida das pessoas, de modo geral, na minha principalmente, né? E o esporte é justamente isso, essa principal ferramenta de transformação, de mudança de âmbitos sociais, de construção de estruturas, de caráter, de carreira, né? De história de vida. Eu só tenho que agradecer ao atletismo. Muito bem. Eu tenho um poder de síntese muito grande, né? É. Vamos lá, Pedrinho. Vai, Pedrinho, Conta a fala sua aí. história aí, Pedrinho. Rapaz, esse Xistão, se deixar ele para a noite toda, esse cara, rapaz. Fala. Nós já tivemos vários encontros na internet, cara. Ele já me colocou em Pois várias é. frias. Mas vamos aí, vamos aí. Calma. Aí, ó, só dá um alô aí, que eu vi no começo aí, a Zezé falou, e o pessoal que está assistindo a gente aí, a Roseli lá de Minas Gerais, a Abobrinha, um abraço, Abobrinha! E aí eu acho que está aí também o Rogério, um rapaz lá do Belém do Pará, gente boa, começou com a gente lá em Minas também, né? Tem o Queijo aí, rapaz, Queijo, meu amigo, O Luizinho. Jailton tá mandando um abraço para você. Eu peguei e falei assim: Pedrinho, Jailton. Eita, esse Jailton, esse neguinho é danado, rapaz. Pois é, rapaz. Então, aí é o seguinte, depois que eu saí daí, né, eu também, como Xistão, tive uma carreira assim bem pequena, né, porque eu parei com 23 anos. Eu posso dizer que assim, a gente parou no auge da carreira da gente, né, porque até então, naquele momento lá, a gente era um pouco moleque ainda, assim, nas ideias, né? Que eu acho que o potencial a gente tinha muito, sabe? Às vezes eu fico observando o atletismo, nós somos de uma geração que tinha muita gente boa, sabe? Assim, talvez a gente não tinha assim, As condições, condições. né? Do jeito As que o pessoal tem condições. hoje, a tecnologia, tudo hoje é a favor, né? Antigamente era um negócio mais duro. Eu costumo falar também que nós fomos cobaia de muita gente, né? Porque o que a gente treinou, sabe? Eu acredito que não tinha tanta necessidade de muitas coisas que a gente fez, né? E que a gente entende hoje, né? E Era nós outra estamos época, né, Pedrinho? era outra época, né? Então, assim, às vezes quando eu fico assistindo assim o atletismo e vejo alguns resultados, eu fico assim meio escandalizado. Eu acho que se a gente tivesse a consciência que a gente tem hoje e montasse o foco em cima disso, acho que a gente tinha ido mais longe, né? Mas sou satisfeito com o que conquistei, né? E a única coisa que eu acho é que nós paramos cedo, sabe? Que 23 anos, acho que é um momento assim que a gente deveria estar, né, comendo a pista, né? E assim, nessa época aí, mais o Xistão, a gente estava formando, né, educação física, e antes de eu pegar o canudo, eu já tinha uma proposta de trabalho no norte de Goiás, né, que é Minasul, o nome da cidade lá, a mineração, e uma empresa multinacional, né, na época, e eu recebi uma proposta irrecusável, né, que era para trabalhar com o esporte lá, e aí eu fui. Aí, antes de formar, eu colei o grau dentro da sala lá do reitor lá e já fui trabalhar, né, em Minasul. Aí deixei todo mundo para trás. Chegando lá, o rapaz não queria nem deixar eu voltar para pegar minhas coisas, achando que eu não ia voltar, que o lugar lá era no fim do mundo, rapaz. Mas aí, por lá eu fiquei, e aí fiquei lá 2 anos trabalhando com esporte e lazer lá, trabalhava com o pessoal na Vila
fechada, né? E aí, nesses 2 anos que eu fiquei lá, o lugar mais próximo que eu ia da civilização era em Goiânia, na capital, né? E aí eu falei, poxa, Goiânia, que cidade bacana, né, e tal. Eu falei, se um dia eu sair de Minasul, eu quero morar nessa cidade. E assim eu fiz. O dia que eu saí lá de Minasul, eu lembro até hoje, na época eu tinha um Fusquinha, aí eu coloquei minha mala dentro desse Fusquinha, um aparelho de som que eu tinha, e fui para Goiânia sem conhecer ninguém. Aí fiquei lá, e lá eu me fixei, né? Parece brincadeira, mas é verdade, né? Aí já me estabeleci em Goiânia, achei legal, né? E fui desbravando aquilo lá. Comecei a trabalhar no SESC. Aí fiz a minha carreira dentro do SESC, né? Trabalhando com esporte e lazer. Aí trabalhei numa escola particular também, dando aula de educação física. E nesse meio tempo aí, né, foi um dos momentos bons da minha vida, né? Porque assim amadureci bastante como profissional, como pessoa, conheci novas pessoas, né? E assim, aquele negócio do atletismo ainda tinha aquele sonho assim de trabalhar com atletismo, né? Só que as oportunidades foram mínimas, né? E daí para frente eu só subi. De Goiás eu vim para o Tocantins, né? Já vai fazer 22 anos que eu moro aqui no estado do Tocantins. Aí, no primeiro ano que eu cheguei aqui, eu trabalhei 1 ano de contrato no estado e no outro ano eu já passei no concurso público. E até hoje estou aqui trabalhando, né, como professor. Aí fiz uma pós-graduação em gerontologia, né? Onde eu pretendo exercer essa profissão, né? Agora que a gente está ficando idoso, né? Está na hora de começar a mudar o foco, né? Ô, gente, idoso? Que idoso é esse, rapaz? Idoso para mim é depois dos 90. Você ainda falta muito caminho para ser idoso. O corpinho já não está aguentando mais, Zezé. O corpinho já está pedindo. Não, mas atleta é sempre atleta. Eu falo, gente, quando entro na pista, mesmo acima do peso, aí eu falo, não, a gente só tem que fazer uma forcinha, mas eu acho que a gente ainda leva a nossa, como se diz, a gente ainda tem uma vantagem, porque o nosso DNA ainda tem um pouquinho de atletismo. Então, como tem, a gente consegue, filho. Eu vou falar para você, eu fico assim, vontade eu tenho muita. Aí, quando eu olho o Biluca lá correndo, já fiz o meu dever de casa. Falei, faço para mim também, porque eu vou falar, viu? O cara parece uma máquina. Inclusive, eu vou dar essa pausa aí que o Xistão e vocês deram uma senhora de uma introdução muito bacana, que o pessoal comentou aqui, dando parabéns para vocês. O Eloy mandou lembranças para vocês. Grande abraço. O Eloy O Eloy agora participa aqui. O Eloy é um dos nossos próximos convidados aí. Estão vendo a data para ele. Esse cara aí, parceirão nosso. Isso é da época que vocês estavam lá. O Darcy está mandando, e aí vocês falaram agora dos veteranos, e tem um monte de gente falando aqui, o Zezé, o Luizinho e tal, né? Aí a Simone falou um negócio legal aqui, né? Vocês estão falando do atletismo, nós estamos falando aqui do atletismo do antigo e tal, né? Aí a Simone falou aqui que... a Simone de Curitiba, tá? Ela voltou depois de 26 anos... Ela é do Master, ela competia com a gente. Ela voltou depois de 26 anos para a pista. E ela falou assim que o que ela pensa do atletismo Master, que ele está ocupando o espaço do que deveria ser hoje, que é o que era antigamente. Entendeu? Inclusive, tem mais uma menina aqui que concorda com ela, né? A Helenita concorda com ela, a mesma coisa. Então, vocês já contaram praticamente a história de vocês, como foi a transição até do período aí do atletismo para a vida profissional. Então, vocês foi mais dois os que vêm aqui, que aproveitaram de uma forma até meteórica, né, ou rápida, vamos dizer assim, curta, né, não vou falar meteórica, mas curta, aproveitaram o atletismo e fizeram uma carreira, ou seja, estudaram, tá certo? Porque o atletismo, como a gente sempre fala, o esporte, né, mas enfim, ele tem uma vida curta, correto? Então, quando essas pessoas
elas se iluminam com o brilho dos holofotes, né? Como eu sempre falo aqui, um brilho dos holofotes, e esquece que existe uma outra vida depois disso. Ela, quando parar, ela fala assim, e agora? E aí vocês dois são dois caras que a gente tem exemplos, como todos que vêm aqui, que a gente chama, por isso que isso tem esse papo de atletismo, que é o que é? Pegar essas histórias maravilhosas do atletismo e mostrar para todo mundo que era possível você estudar, mesmo as dificuldades, igual o Pedrinho falou, que o Xistão falou, que nós não tínhamos naquela época. E muitos atletas muito bons, no caso de vocês dois, por exemplo, que eram de grande potencial, como outros que vieram também aqui, mas que pararam a carreira cedo, até por falta de algumas oportunidades, vamos dizer assim, que a gente sabe que é financeira, porque tem a família para ajudar. E aí vai chegando um período, você fala, caramba, eu tenho que escolher. Aí você tem que desconcentrar de uma coisa para concentrar em outra. Do esporte não dá para desconcentrar, porque se você desconcentrar, você sabe muito bem que você aí acaba não fazendo tanto resultado, porque você não tem como concentrar no esporte exclusivamente. E aí, se você vai se concentrar no esporte exclusivamente, mas não tem apoio, você não vai ter resultado. Queria que vocês contassem aí, que já pediram aqui. Outro que está aqui é o Toninho. Tá? Opa. Eu vou ter que contar um negócio. O Toninho. E ele pediu... Lu, o Avelino aqui, ele entrou, o Avelino, vi agora. E já está convidando o Xistão e Pedrinho para desfilar na Escola de Estácio em 22. Olha aí! O Avelino solta o triplo lá do Rio, nós fizemos entrevista com ele semana passada. Pessoal, pode falar. Deixa eu só rapidinho aqui. Almir Lewis, o Lewis, esse cara era uma referência para a gente. Nós chegamos em Santo André e ele já estava... Ele é um dos caras com potencial grande para a prova de meia distância, inclusive 800 metros. Ele optou para a carreira profissional dele, também moleque, mas... Está me ouvindo ou não? Não, tudo bem, pode vir, pode falar. Estou escutando. E, Almir Lewis, um grande abraço para você. E o Almir ele conciliava o horário do trabalho, o horário de estudar e treinar. Esse cara fazia jornada tripla. Ivan Bertelli, esse cara eu tenho um coração enorme, maior do que o tamanho dele, um cara fantástico, adoro Bertelli. Tive a oportunidade de recebê-lo na minha casa em Santo André, com a patroa dele lá de Belo Horizonte, saudades demais. Luiz Oliveira, nosso cientista. Cara, você é top. Fiquei muito feliz em reencontrá-lo, né? Eu tenho uma história rapidinha com o Luizinho, que eu dei uma sacaneada grande nele uma época. O preço da molecagem, que é justamente isso. E quando ele disse que nós nos conhecemos praticamente do Jebs de 1984. E eu lembro disso. Eu e Pedro, a gente tinha participado, não lembro que competição. Na verdade, eu lembro, era a tal das Olimpíadas dos Imigrantes. E essas Olimpíadas dos Imigrantes, participei muito dessa daí. Espaço para a galera competir e aí colocaram a gente na equipe do Líbano, sei lá. Yes. Eu lembro que nós conseguimos o resultado que nos classificou para o Jebs. Depois veio um rapazinho lá de Marília e o Luizinho, que era do Centro Olímpico, para disputar uma vaga para os 100 metros. Então foi Luizinho e Regis Batistella. E acabou que os dois se classificaram. E aí a gente foi para Brasília. E o revezamento 4 por 100, que eu fiz questão de correr naquela época, e a sacanagem com o Luizinho foi que eu mexi na marca e encurtei a distância e caí fora. E saí antes, eu queimei literalmente. E aí nós queimamos um revezamento. Foi por minha causa. Nunca esqueci aquilo, cara, mas eu tinha vergonha, eu não falava nada contigo a respeito. Passou batido. Grandes histórias. Luizinho e Regis eram corredores fantásticos na nossa época, foi muito bacana. Eliseu, meu querido, meu colega de faculdade. O Eliseu é um amigaço e ele se aproximou muito da gente, a gente ficou muito amigo, estudamos juntos na faculdade. E logo em seguida ele demonstrou, ele enfatizou mais, vamos dizer assim, o interesse dele pela prática do atletismo. E foi super bacana, que bacana. Associação de Atletismo Vale do Aço, é o Toninho Cícero aqui, ó. É o Toninho, esse cara é fantástico, nos falamos ao telefone há pouco tempo. Dácio, meu campeão, treinando à noite. Era parceirão para tiro de 500 metros lá no Ibirapuera, o Dácio ia comigo. Alcina Reis, a nega do passadão. Eu nunca vi uma nega correr com uma passada tão longa nos 800 como essa mulher fazia, e com uma elegância fora de série. A Roseli Passos, lá de Patinga, uma irmã do coração enorme, a pessoa maravilhosa, é uma pessoa incrível, ela é a alma do atletismo lá em Patinga. Pra vocês terem uma noção,
o reencontro de ex-atletas no atletismo, basicamente só existe por influência dela. É uma pessoa de um coração enorme, uma pessoa maravilhosa e que faz parte da nossa história. Lenita, carioca, maravilhosa, está em todas. Essa mulher nota 10, muito bacana. Tem mais gente aqui, peço desculpas que eu não estou conseguindo visualizar todo mundo. Eu vou pedir para o Pedrinho. O Pedrinho, o Toninho está pedindo para você contar aquela história que vocês trancava a porta por dentro, alguma coisa assim, para não ir treinar quando estava frio, o negócio do alojamento. Será que é porque você estava aqui em Mauá? Você estava aqui em Mauá. Você ficou um tempo aqui em Mauá com o Ezio, não ficou? Ao Mauá eu passei rapidinho aí, né? Eu era de Santo André, mas eu treinava com o Ezio em Mauá, né? Ah, sim. Era um reduto, né? E aí a gente treinava assim. E aí o Toninho pediu para você contar uma história de um alojamento, aí que essa eu não conheço, não, que vocês trancavam a porta para ir não treinar quando estava frio. Não, é porque a gente era meio danado, né? Que sabe que mineiro não suporta frio, né? Assim, tal. A gente veio de uma região quente, lá de Patinga, lá é muito quente. E aí nós chegamos aí em São Paulo, pelo amor de Deus, quando nós chegamos no primeiro ano que eu e o Xistão chegamos aí, rapaz, deu 7 graus aí em São Paulo, nós falamos, pelo amor de Deus, né? O que é isso? Aí a gente ia estudar, ia para a FEC, chegava da FEC, a gente pegava e trancava a casa todinha para fazer que não tinha ninguém aí, aquela chuvinha, aquela garoa, assim, aquele tempinho frio, fechava as janelas, para aquilo dormia até de noite. Aí depois ia para aqui em Brasil, né, Xistão, para a gente pegar o rango, e depois era só ficar em casa de novo, mas era difícil mesmo, nessa época aí quem treinava a gente era o Rabassa, né, e o Rabassa ficava ligando lá, procurando a gente para saber, aí era assim, a gente falava, não, que nós vamos treinar no Ibirapuera hoje, e aí quando ele ia para o Ibirapuera, não, nós resolvemos treinar em Santo André, né? Aí ficava passando, driblando o Rabassa, né? Mas era tudo moleque. O detalhe mais legal do Pedro é o seguinte, primeiro porque o Pedro foi um grande parceiro desde o início. Eu era meio visionário para aquela época e muito imaturo, mas ao mesmo tempo meio inconsequente também. Então a gente somava tudo isso. E lá em Patinga, todo mundo num perrengue absurdo, cara. Na verdade, assim, eu estava meio afim de ir para a capital, conhecer alguma coisa nova e também mudar um pouco da estrutura que a gente tinha no interior. Mas tem algumas coisas que vale a pena a gente comentar. Primeiro, nessa questão da história. Com todo o carinho que pela todas as equipes que eu passei, mas eu passei muito rápido pela Associação Esportiva Alzipa, que é onde me revelou, onde o meu berço, onde eu fui criado. E a Alzipa tinha um efeito de um aporte literalmente familiar tão grande que é inesquecível, que eu nunca vi isso em equipe nenhuma na minha vida durante toda essa trajetória, até os dias de hoje. O que significa isso? Era o trabalho de integração da equipe, nós aquecíamos coletivamente. E no início, na época, tinha uma pessoa, né, do nosso coração, a falecida Lenir, uma amiga nossa que fazia lançamento de dardo e também jogava handball. E tinha o Carlos Amorim, da nossa época, que eram um pouco mais velhos e já eram mais experientes, e eles geralmente que ajudavam a puxar o trabalho de aquecimento. Então, o Ezio e o professor Gaspar, eles davam essa liberdade para que a equipe se integrasse coletivamente e depois todo mundo se reunia. Nós formávamos um círculo no campo e alguém geralmente puxava o trabalho de alongamento. Lembra disso, Pedrinho? Lembro. Então, era uma coisa de integração maravilhosa, era fantástico. Isso eu nunca esqueci. Foi uma coisa que marcou muito a minha vida, sabe? E foi um dos pontos importantes. Mas, por outro lado, pulando totalmente a questão, o Pedro é meio avesso a essa questão do frio, mas ele também era meio sacana, né, cara? Porque quem é aqui da geração que fez atletismo que não viu o Pedro de calça rasgada na pista de atletismo? Eu morria de vergonha, mas aquela bendita calça rasgada que aparecia o troço todo era um negócio impressionante aquilo, sabe? Eu falava, Pedrinho do céu, não faz isso não. E ele adorava. Era uma calça meio bege, sei lá, não sei, alguém lembra? Preta. E olha só, Xistão, ele usava calça rasgada naquela época e agora vocês compram calça rasgada, porque agora é moda. Pois é, ué. Ele já tinha visão, cara, visionário, ele sabia que isso ia acontecer. Aquela calça rasgada, eu lembro até hoje que
teve aquele limite que o Edwin Moses veio, eu corri com aquela calça, aquecimento, fiz com a calça rasgada, rapaz, aquela calça. Era Caulius, era só os caras bonitão lá e eu lá com a minha calça rasgada no meio desse pessoal lá, fazendo meu aquecimento lá. Falei, tô nem aí, né? O que tem para hoje? Zezé, tem alguma pergunta para eles aí? Eu acho que, Pedrinho, alguém da moda hoje deve ter visto alguma coisa lá atrás, porque hoje em dia o negócio é moda. Tudo é moda. Quanto mais rasgada, melhor, né? Isso aí foi coisas antigas, né? Que está retornando agora. E é cara essas calças aí, né? O Darcio o Xistão, tá falando aqui, né, que você que você tá falando assim da bela, que ele tá falando bela lembrança, né, do nosso tiro lá dos tiros de 500 metros. Ele falou boas lembranças dessa época. E a Carla, tem a Carla Maria, que Maria também tá aqui, ó. Boa noite, ele está se divertindo com vocês dois, né? São maravilhosos, né? Não me lembro da calça rasgada do Pedrinho, mas lembro dele usando suspensório charmoso. Verdade, dela também. Ele tinha a mania do suspensório. Eu lembro do suspensório dele, até enchia o saco dele, puxava atrás do suspensório dele para dar aquela estilingada nas costas dele. É verdade. Mas muito legal. E vocês hoje, por exemplo, já deram uma explanação fantástica aí da vida, contamos algumas histórias aqui. Daqui a pouco a gente fala um pouquinho do chat aqui, que os caras... A Alcina estava aqui no chat, mas na hora que caiu ela não voltou ainda. Pelo menos para mim aqui, não. Não sei se voltou para vocês, Zezé. Mas ela estava aqui, tinha falado alguma coisa, eu ia mencionar, mas aí caiu e aí ela não voltou mais. Deixa eu até mandar para ela novamente. Vou mandar para ela novamente. Vocês dois aí que são os feras do atletismo aí, na região de vocês, tá? Na região de vocês, como que vocês veem o atletismo hoje? É que tem aí, né? Olha, vou falar para você aqui, é rapidinho, né? O atletismo aqui no Tocantins, ele está caminhando muito lentamente, sabe? Eu nem falo que eu fui atleta aqui, sabe? Assim, porque é tudo na base do improviso, né? E eu levantei assim uma questão assim depois que eu saí do atletismo aí, esse negócio de improvisar. Eu não gosto de improvisar porque o improviso fica para sempre, né? Então eu acho assim, se ou você tem para fazer, se não tiver, não faça, porque não adianta você falar, não, improvisa aí que depois a gente arruma e ninguém nunca arruma nada, né? E tem uns amigos meus, professores de educação física, às vezes a gente vai para os jogos escolares aqui, né? Eu já vou com o meu futsal, né? Tradicional e tal, que é mais fácil, todo mundo gosta e tal. E aí tem uns lá que ainda tá com aquele sonho ainda, né, e tal, leva o atletismo e tudo mais. Eu fico vendo, eu acho bonito, mas, assim, falta muita coisa, né, Luizão? Assim, nós somos muito pobres aqui no Tocantins ainda. Eu vejo que, às vezes, tem até pessoas com potencial. Eu tinha até vontade, às vezes, de dar uma mãozinha, mas como o pessoal aqui não vê muito esse lado, aí eu não comento nada, né? E eles também nem sabem que eu fiz atletismo, aí eles acham que eu sou só o professorzinho do futsal mesmo, e assim, é um trabalho rápido, né? Esse dos jogos, então eu não faço muito comercial, não, né? Porque eu tenho muitas outras coisas para fazer, eles vão querer me dar mais trabalho, então eu fico na minha, mas, assim, eu acho bonito, né? Essa iniciação do atletismo, né, com jovem, porque é daí que a gente saiu, mas, infelizmente, o atletismo, assim, ele ainda está muito esquecido, né, e falta muita coisa, sabe, assim, vocês aí que estão nos grandes centros, já sentem a dificuldade que é para praticar, imagina a gente aqui, né, então, é triste, aqui eu acho que ainda falta muita coisa para acontecer. É que, infelizmente, né, o que você está falando, Pedrinho, é o que não diferencia muito daqui de São Paulo, né? Porque no Brasil isso acho que isso é geral, né? Esse é um pouco até que meio descaso, né? Contra o esporte dentro das escolas, né? No estado, tanto que a gente sempre bate na tecla que, infelizmente, a educação física aqui, principalmente, ela deixou de ser uma matéria que reprova, deixou de ser uma matéria importante.
E aí é aquele negócio, como você falou, de repente você pode até falar alguma coisa, mas vão querer dar um trabalho para você a mais, mas não vão realmente fazer o que realmente é necessário. E essa questão do improviso, a gente vê aqui realmente muitos professores que trabalham com improviso, e como eles trabalham com improviso, os próprios gestores nem se importam muito. Então, é aquele negócio. Começou com improviso, e para você conseguir tirar do improviso, você tem que mostrar para A mais B que realmente precisa crescer. E aí, só para crescer, eles só vão realmente dar um valor se, de repente, despontar alguém, e aí, daquele improviso que você faz, sair alguém realmente que tenha um pouco de nome, e aí as pessoas realmente vão tentar falar assim, então a gente pode até fazer uma coisa melhor. Mas eu acho que é uma coisa que falta muito na educação no Brasil, porque a gente sempre fala isso, que educação e esporte andam juntos. Tanto que lá fora, a gente vê o quanto que realmente eles primam pela educação, o esporte dentro da educação, porque dentro da educação é que eles descobrem grandes atletas. Mas um dia o Brasil aqui vai ser... Às vezes eu falo umas coisas que eu fico meio triste. O Brasil copia tudo lá de fora, mas realmente o que precisa copiar, eles não copiam. Seriam isso, né? Coisas que são boas, eles acabam não copiando. Muito bem. É verdade. Inclusive, estão concordando com vocês aqui, Pedrinho. O Vanderlei, tem um pessoalzinho concordando com você. E aí, da pergunta do Pedrinho, eu vou fazer para o Xistão no outro âmbito. Tá? O Xistão é da área universitária e ele dá aula para educação física. Como que você vê, seguindo até o raciocínio do atletismo escolar, né? Partindo daí, e aí você que dá aula para educação física universitário, como é que você vê não esse momento, mas como que você vê a evolução da educação física desse grupo que está fazendo educação física na faculdade, a graduação, tá certo? Que são os professores que vão para as escolas. Como é que você vê essa transição? Porque a grade curricular universitária mudou muito, coisa que o Luizinho sempre comenta aqui, que a gente fala. Como você vê isso? Como que está o nível desse pessoal que está vindo para fazer graduação de educação física? Tem relação com essas crianças que fizeram educação física na escola, que estão com outros professores que não são da mesma época nossa, que são mais recentes? Tem 2 pontos importantes sobre esse aspecto. O primeiro deles é o seguinte: infelizmente, institucionalizou, na verdade, um efeito comercial sobre a base da educação física. Quando você quebra essa vertente ligada à estrutura do bacharelado e à licenciatura, basicamente você cria um efeito como se você tivesse que induzindo alguém a fazer um curso de 7 anos, sabe? Então, feliz daqueles que somos nós, né, que fizemos o curso da licenciatura plena. Eu e Pedro fomos da última turma de 3 anos. Quando o Camilo entrou depois da gente, o Camilo foi nosso calouro, o Camilo, Deca, Toninho, né? E eles já pegaram a turma de 4 anos. Então, naquela época, era licenciatura plena, né? O detalhe interessante é que a gente não teve muito, vamos dizer assim, um divisor de águas nessa linha dessa tendência dentro da educação física. Base de todas as pessoas que nós convivemos dentro do mercado de trabalho, muitos deles são ex-atletas, de uma modalidade específica ou outra. E nossos colegas, de modo geral, que vieram nessa área também, é a mesma coisa. Para o atletismo como um todo, e principalmente ligado ao efeito da educação física escolar, infelizmente, empobreceu, definitivamente, né? Então, é uma estrutura com professores despreparados, a grande maioria deles não tiveram a vivência prática, e até pior do que isso, não necessariamente como atleta, mas pelo menos como participante integral das aulas de educação física. Então, você imagina o caso daquele rapaz, enquanto jovem, que, quando tinha acesso às aulas de educação física escolar, ele levava atestado médico para não fazer aula. E depois, por ironia do destino, acabou optando pelo curso de educação física e hoje ele sente na pele o que ele fez anteriormente. O sistema abriu esse espaço para se... Hoje tem uma deficiência muito severa, porque nunca existiu uma integração ligada a um gerenciamento de carreira. E, a princípio, a educação física devia ser um pouco mais aberta nesse espaço para criar um grau de complexidade da possibilidade de aprendizado de novas vertentes de coordenação, de efeitos e modalidades esportivas. E aí o que você vê no âmbito da educação física escolar é só esporte coletivo.
ou futsal, basquete, raramente, vôlei, de vez em quando, porque ficou um pouco em evidência, e só. É muito difícil você contar no dedo até quais as instituições educacionais que trabalham com atletismo ou iniciação esportiva com a modalidade. Entenderam? Então, isso de muito tempo já ficou meio estagnado e tem um processo literalmente empobrecido por essa falta de perspectiva no preparo da base, né, do consonante educacional, que é o professor. E ele não foi criado com essa estrutura. Então, isso leva a um ponto muito clássico, que é isso. Na maioria das vezes, as atividades são geridas por ex-atletas. E esses ex-atletas, geralmente, estão integrados a um espaço ou outro com um programa, que é literalmente o treinador faz tudo. O cara treina desde o arremessador até o fundista, né? Então, quando ele faz isso na base de iniciação, isso é óbvio. Isso é óbvio, isso está ótimo, é muito louvável. Mas quando ele entra para o alto rendimento, é difícil o cara que faz tudo. E o que acontece, então, se tem pouco apoio e não tem uma estrutura, a coisa realmente se empobrece. Na minha visão hoje, e com o que eu vivencio, particularmente dentro da instituição de ensino, todos os meus alunos da universidade sonham em se tornar personal trainers. A grande maioria deles nunca nem viu uma pista de atletismo, infelizmente. Então, a gente se sente um pouco culpado também por não criar esse efeito. Nós nunca tivemos na mídia de uma forma tão positiva, e, ao mesmo tempo, também nós somos literalmente lembrados a cada 4 anos só, né? No período olímpico ou pré-olímpico. Depois cai no esquecimento. Concordo. Então, a base da construção e o processo da renovação tem se perdido no espaço de tempo. E isso realmente é muito delicado. Então, precisa de ter políticas públicas que precisam desenvolver novas estruturas, principalmente ligadas às federações e às confederações, para criar imediatamente algum projeto que pudesse resgatar ou dar oportunidade de estabelecer outras estruturas de trabalho para fazer com a base, né, do processo de iniciação esportiva. Senão, a nossa modalidade, aos poucos, vai sucumbir. Concordo Mas plenamente. você concorda, ô Xistão, que a escola seria a melhor iniciação que dentro da escola? Que através das escolas que você consegue. Às vezes, a gente tem histórias de grandes técnicos que hoje trabalham com crianças que vieram de escolas e de competições, de eventos que eles fizeram e que deu certo, mas em escolas. Isso eu acho que é a nível do Ministério da Educação, no caso geral, não é uma coisa só pontual de São Paulo, como o Pedrinho falou que em Tocantins é do mesmo jeito. Então, o Ministério da Educação que deveria fazer, mas isso eu acho que teria que ter as federações e confederações chegar até eles e mostrar que, através do esporte, muita coisa poderia mudar. E ver realmente qual é o interesse que eles têm em relação a isso, que deveria ser muito grande, né? Deveriam ser muito grande, porque eu acho que até a evasão da escola, que a gente sabe que a evasão da escola é muito grande, eu acho que ela diminuiria muito a partir do momento que eles colocassem o esporte como obrigatório, né? Isso aí é um efeito cascata, né? Que o Xistão falou, e o Pedrinho falou que é no Nacional, né? Onde ele está. Eu vejo que é um efeito cascata, né? E o Xistão colocou muito bem. Muitos alunos que, por exemplo, dão atestado médico, eu sei porque eu já peguei assim, entendeu? Eu peguei pessoas assim, que quando eu estava dando aula na graduação, voltei agora, aí eu faço algumas perguntas e tal, e aí, não, eu não fazia educação física. Aí eu levo um atestado. E por uma inconveniência, como o Xistão falou, o cara foi fazer educação física. Então, a vivência prática da educação física, não como atleta, mas a vivência prática, fez a falta para nessa fase adulta que ele está, tanto do aprendizado motor como do aprendizado intelectual. E aí ele vai para a educação física. Aí acontece o que o Xistão falou. O atletismo, enfim, não é admitido, não é apresentado, como a gente falou, acho que na semana passada, retrasada, o atletismo não é apresentado para a molecada na escola. Então eles não conhecem. Nós sabemos que quando você apresenta alguma coisa para as crianças, elas entram de cabeça de uma tal maneira que elas querem aprender. Elas sabem que é isso. Então, por exemplo, se começar a dar aula em Tocantins, em Araçatuba, em Mauá, em Santander, apresentar o atletismo de forma, mas na escola, de forma pré-desportiva, o atletismo, ele sendo apresentado, ele vai ser conhecido, isso é fato. Mas os professores que estão dando aula nas escolas, por exemplo, hoje, esses que a gente está falando aí, que o Xistão falou. Nunca tiveram vivência com a educação física,
não tem vivência prática, nunca viram, praticamente muitos não viram atletismo. Eu sei porque eu estou dando lá na faculdade, e ontem eu falei de uma prova de salto de distância, salto triplo, mostrei o vídeo, e a menina falou, por que a menina saltou com uma perna só, bateu só distância, bateu e caiu na areia. Aí veio o outro, fez 3 passos. Eu falei, não, são 2 provas diferentes. E lá está escrito salto triplo, só distância. Ela está na educação física. Nunca fez educação física na escola, matava a aula, que eu já perguntei para ela. Então, essas que vão ser os professores. Então, vai acontecer o que o Xistão falou. Vai fugir ao atletismo da escola, tá certo? Se não fugir o esporte, não vai fugir da escola. Então, esses professores que entram agora, eles vão ser o quê? Personal trainer, vão dar aula de funcional e assim vai para frente. Mas a gente perdeu aqui de novo o contato aqui, estão entrando agora de novo na live, mas essa live fica gravada e o pessoal está gostando do papo aí. E a pergunta é, eu quero que vocês contem uma história engraçada que vocês tiveram uma vivência dentro do atletismo. Eu sei que não são poucas, não vai dar para contar todos, senão a gente vai ficar pelo menos uns 3 meses aqui, só ouvindo a do Pedrinho. Não, eu vou falar aqui, assim, só uma, assim, que já foi comentado rapidinho aqui, na questão dos Jogos dos Imigrantes, né? Assim, hoje eu fico pensando, né? Eu dou risada, né? Porque é umas coisas assim que não tem condição. Eu cheguei aí, mais o Xistão, né, para morar em São Paulo, e aí a gente via falar muito dessa Olimpíada dos Imigrantes. Todo mundo tinha a equipe e tal, aí uma Xistão, pô, nós temos que arrumar uma equipe para a gente, né, e tal. E aí nós pegamos e ficava meio sem jeito, que a gente não conhecia muito e tal. E aí quem arrumou para nós foi o Rabassa. Rabassa, não, vou dar um jeito aí, vou arrumar para vocês. Aí quando nós fomos ver, olha onde nós fomos competir, no Líbano. Aí olha só quem que era a equipe do Líbano. Eu, Xistão, o Mano Valdomiro, o Pedro Teixeira, lembra do Pedro Teixeira? Pedro. Né? Aí tinha o Eusebinho, não sei se você lembra do Eusebinho Falso, né? Tinha ele, né? Então, assim, era só negão. Falei, onde é que o livro tem negão, né? E a gente lá no meio. E o pior de tudo é que nós montamos essa equipe aí e nós roubamos muito ponto, né? As outras equipes, nosso revezamento foi bem classificado, 4x4, o Xistão correu bem o 400 raso, eu corri bem o 400 de barreira. Então, assim, nós fizemos ponto demais, só esse pouquinho de gente que tinha na equipe lá, foi um negócio de louco. Então, aí depois de muito tempo que a gente foi entender as coisas, né, que geralmente esses jogos aí, era quem tinha aquela descendência, né, do país. E olha onde nós fomos parar, no Líbano, né? Aí hoje, quando eu fico pensando nisso, eu dou risada, falo, rapaz, onde é que esse foi arrumar esse livro para nós, né? Mas isso não é nada, Pedrinho, mas isso não é nada, Pedrinho. Isso não é nada. E eu teve uma desses jogos imigrantes aí, o Parreira um dia estava disputando pelo Japão. Eu falei, Parreira, não dá nem para disfarçar, né, Parreira? Pô, Japão! eles me arrumaram o Japão. Puta, nós rimos pra caramba. E você, Chitão, tem uma história legal aí? Eu não, assim, é muita coisa para se lembrar, mas se eu bem me lembro, ai, cara, ó, teve uma vez, uma delas, né, que nós, como é que foi esse negócio? Eu tinha umas coisas bem interessantes que, primeiro, eu fiquei impressionado. Na época, eu lembro, por exemplo, né, do nosso saudoso Valdomiro Manuel, a risada dele, que era uma coisa impressionante, e ele fazia parte, junto com você, Capão, Camilo, que era a turma do pagode, lá na arquibancada de Ibirapuera. E nessa mesma Olimpíada dos Imigrantes, teve um filho de Deus, que eu não me lembro quem era o cara, e a gente não vai saber agora, que caiu fora no revezamento do 4x4 e deixou o bastão, cara. Ele foi embora sem bastão, entendeu? E de longe dava para ver, porque aí todo mundo parou o samba, e era difícil alguém que tivesse peito para chegar lá e parar o samba. Alguém chegou e parou o samba para mostrar a gafe, né? Falou, olha ali, o cara tá na raia 5 correndo sem o bastão ficou lá perto do bloco, ó. Lembro da cena. E o Valdomiro ria. E o cara não se deu conta. Na hora que foi passar, né, da primeira passagem, né, primeiro homem para o segundo,
Cadê o cara para receber o bastão? E aí mandava o cara embora assim mesmo e vai embora, né? E depois, eu acho que o árbitro não tinha percebido, o cara foi desclassificado depois por causa da risada do Valdomiro. Porque foi uma coisa super hilária na época e foi um negócio muito interessante. Foi bacana. E a outra que nós tivemos em São Luís do Maranhão. Chegamos em São Luís para o Jubes. Luizinho estava nessa. E aí, eu não lembro quem é que estava na época como chefe da delegação de São Paulo, mas eu sei que a gente ficou era o Roberto, dentro da Universidade Federal do Maranhão. Era o Roberto. Quem era? O Roberto, Cabo Roberto. Era o Roberto da Santana, isso. Chegamos lá e todo mundo já busca aqueles passos na hora do alojamento, aquele negócio. Parece que o pessoal já escolhe propositadamente aquele cantinho ali da panelinha, né? Então, separa as camas ali um perto do outro, aquele negócio todo. O cara fechou a porta do quarto com todo mundo lá, no alojamento, fazer uma reunião. Ó, tal horário é isso, tal horário é aquilo, tal horário quero todo mundo, nós vamos treinar o revezamento e não sei o que. A gente tinha mal acabado de chegar, cara. 3 dias de viagem dentro do ônibus, né? Aí ele saiu, deu uma despistadazinha, todo mundo deu um toque no outro e falou, rapaz, vamos para a praia? Pulamos a janela e foi todo mundo para tal da Praia do Caolho, lá em São Luís. E aí chegou no alojamento, cadê o povo? E chegou lá e na época tinha uma bebida, uma aguardente específica lá do local, chamada de tiquira. Tiquira, era meio que a tequila do Maranhão. O povo começou a experimentar aquele negócio, aquela coisa toda e tal. Eu sei que, velho, todo mundo meio que perdeu a hora, perdeu o tempo, e o cara chegou pé da vida, queria mandar todo mundo embora, mas como é que bota de volta, né? 3 dias de viagem, acabamos de chegar. Então, eu sei que na época foi uma das coisas que nós passamos que foi bem engraçado. Ô, Xistão, você falou do revezamento, o Luizinho falou assim, quem foi que correu sem o bastão foi o Geraldinho Bu. O Bu? O Bu, final do Bu. Ele cantou aqui, foi o Geraldinho Bu que correu sem o bastão. Eu lembro da cena, porque eu estava lá também, estava numa equipe, não lembro que equipe que eu competi na época. Mas bacana. O cara, então o pessoal voltou aqui, né, por causa da internet, mas essa galera que está no chat aí, não se preocupa que isso aqui, a conversa está gravada, vai ficar gravado na íntegra aí depois vocês perderam alguma parte que não deu para ver, que caiu a internet do YouTube, tá? Vocês assistam lá e compartilhem esse nosso papo aqui também. Deixa eu perguntar mais, tem alguma pergunta, Zezé? Para fazer pra Não, ele? o Pedrinho já contou a história dele? O Pedrinho contou? Pedrinho já contou. Ah, tá. Então, eu queria fazer uma pergunta para vocês dois, né? Que aí um responde, outro responde. Qualquer que seja. No atletismo, para vocês, quando o Xistão até falou, né? Que ele fez uma parada precoce aos 24 anos, né, Xistão? Mas a gente ainda... Essa parte a gente ainda consegue relembrar. Quando vocês pararam o atletismo, que começaram com a vida pessoal mesmo, né? Que mudou. O Xistão falou mais ou menos, mas eu queria que ele explicasse como é que foi essa passagem. Porque você falou, né, que essa passagem de quando você chegou aos 24 anos, que você resolveu parar, que eu achei que também foi precoce, né? Que você poderia fazer melhores resultados se continuasse. Foi exatamente só pela vida profissional ou realmente porque você estava meio desiludido com o atletismo? E o Pedrinho também, o que fez essa parte da transição da parada do atletismo para a vida pessoal, depois profissional, né? Deixa eu começar para ser bem mais objetivo dessa vez. Não vou deixar o Pedrinho no ar, não. Primeiro foi o seguinte, eu migrei muito rápido de uma modalidade que eu fazia, que era basquete, lá em Minas, e comecei o atletismo meio despretensiosamente. Mas você vê como era uma estrutura tão maravilhosa e tão fantástica, a Associação Esportiva e Recreativa, a UZIPA, que eles por muitos anos organizavam o Troféu Brasil Infantil. E basicamente, muita gente que pegou essa fase percebia como a estrutura lá era legal. Mas foi muito precoce a minha passagem por Minas. Eu fiquei 1 ano só. O lugar onde me revelou foi o lugar onde eu caí fora, literalmente. E foi disputando jogos escolares, que é uma das coisas que fazem falta. A gente estava comentando sobre essa estrutura do berço do atletismo. Por tanto tempo ficaram sem os jogos escolares, vão voltar agora, né? Porque o presidente parece que assinou, sancionou para que voltasse. E dali é que nascia, na verdade, a importância grande para as atividades de iniciação esportiva. Mas eu estava em Brasília
e eu fiquei em segundo lugar nos 400 metros na época. Era meu último ano de infantil, e o Matias venceu os 400 metros, e tinha um cara que hoje trabalha com futebol, chama Erasmo Marcelo Damiani. Damiani estava chegando também, eu literalmente ganhei no pescoço na chegada do Damiani. E eu fiz uma certa amizade com o Matias e meio que me ofereci, literalmente, para ir para São Paulo, se não tinha condições, se ele conhecia alguém, pudesse. Ele foi muito cortês, mas, por que pareça, foi muito atencioso. Eu achei que fosse da boca para fora. Ele falou, cara, vem para cá, que eu te arranjo uma equipe. Né? E foi bem assim. Então, eu só estou em Santo André e cheguei ao SESI graças ao Sérgio Matias Franco de Menezes. Não sei se vocês também têm essa mania, mas muitos de nós, principalmente colegas de prova, a gente criou esse hábito de decorar o nome completo de todo mundo que participou na nossa época, né? Parece que tem isso. Falava o nome, é muito difícil a gente não saber o nome completo de muita gente. E sei que o Matias foi o cara que, o divisor de águas. E nessa brincadeira, na época, eu cheguei, precisava de um cúmplice, e foi para o Pedro. Eu literalmente abri para o Pedrinho. Falei, Pedro, eu acho que eu vou encarar esse desafio de ir para São Paulo. O que você acha? Você está afim de ir comigo? Vamos nessa? E o Pedro foi super corajoso e deu a cara para bater. Falou, cara, eu vou. Conversou com os pais dele na época, ele morava com a tia também, e comentou. E a gente ficou um pouco assim, meio no silêncio, que era muito delicado. Isso é uma das coisas que eu sinto muita falta também. Nunca houve um gerenciamento de carreira. Então, literalmente, quando você mudava a transição de uma equipe para outra, parece que você nunca deixava uma imagem muito positiva. Ficava meio, parece que fechava assim uma porta. Isso é muito complicado, né? Infelizmente. A moral da história, nós viemos e foi toda essa história que transformamos em São Paulo. A gente estava em Lavras antes de mudar, de voltar definitivamente para Santo André, na equipe do Pão de Açúcar, e o início da carreira universitária foi uma pessoa mais experiente na época que pelo menos fez a minha cabeça. Foi o Fernando Gil, nosso falecido Fernando Gil, correu 800 metros. Me chamava de Chitãozinho. Chitãozinho, vai estudar, vai fazer faculdade, porque isso passa muito rápido, cedo ou tarde você vai precisar disso, é uma profissão que você precisa viver dela. Sabe? Então, foi esse detalhe. E quando eu cheguei no interior, aqui em Araçatuba, eu estava muito meio dividido mesmo. Era literalmente meio que recém-formado, estava buscando alguma coisa, um horizonte para a minha vida, e, ao mesmo tempo, eu tive uma estrutura que eu não posso me queixar, muito, muito positiva, e literalmente num certo pedestal grande. Eu renunciei a um convite, muita gente até hoje ainda comenta sobre isso, de treinar lá nos Estados Unidos com o Luiz Alberto, e na época eu confesso que eu não fui porque eu fiquei com medo, porque ele ia me mudar de prova, queria que eu corresse 800 metros. Mas isso, na época, gerou um certo comentário, falando, pô, o Washington quis ir para os Estados Unidos treinar com o Luiz Alberto, voltou para o SESI, e aí assinou um contrato aqui em Brasil para ganhar uma grana boa, não sei o que tem e tal, e foi realmente isso que aconteceu. Até então a coisa estava super bem, mas foi uma série de transformações, uma série de escolhas também delicadas que eu fiz na minha vida, que depois de um certo tempo meio que brecou um pouco, sabe, a coisa do meu desempenho. E isso trouxe uma série de frustrações que eu fui acumulando nesse espaço de tempo, fui somatizando. E aí, quando cheguei aqui em Araçatuba, eu já vim realmente meio que com o pé atrás. Falei, eu vou tentar até um certo ponto, mas se eu perceber que vai ficar no mesmo perrengue, não estou mais disposto a encarar nenhum tipo de dificuldade, não. A primeira porta que abrir é essa que eu vou encarar. Então, quando eu tomei essa atitude, né, eu fiz meio um tanto, não vou chamar de precipitada, mas foi meio um pouco de certo caso pensado, mas rápido para também não me arrepender, porque eu tive casos e a dificuldade grande. E o Pedro mencionou o Edwin Moses. Eu li uma vez uma matéria dele que falou uma das atitudes, uma das tarefas mais difíceis para o atleta é saber a hora de parar. Alguns de forma precoce e outros de forma tardia. Das duas formas, as sequelas são grandes. E eu tenho sequelas emocionais, psicológicas, até hoje, realmente. A grande coisa, tudo que eu vivi na modalidade foi construtiva e produtiva. Maravilhoso. Tenho gratidão enorme por todos os meus treinadores, todas as amizades que eu fiz, por todas as pessoas que eu conheci, por tudo. Gratidão total. E olha que eu fui meio precoce na minha carreira. Então, essa precocidade, ela era muito positiva na pista, mas me trouxe uma série de desafios grandes na vida social pela imaturidade. O Pedro sempre foi mais ponderado do que eu. O Pedro sempre foi mais gente boa, mais
mais moderado, mais acomedido. Eu sempre fui meio mais, vamos dizer assim, mais impulsivo, mais imprevisível, certas coisas. Então, isso foi bem delicado. Mas quando eu me deparei com mudanças na questão administrativa aqui em Araçatuba, com prefeitura, essa coisa, de saber se ia ter patrocínio, saber se ia ter estrutura para a modalidade no ano seguinte ou não, eu já estava aos pouquinhos galgando outras estruturas. Então, foi uma substituição natural. Já estava começando a trabalhar na área, né, da educação física e também comecei a alimentar a necessidade de me aprimorar. Sempre gostei muito dessa coisa de estudar, de fazer especialização. Eu sentia necessidade disso. E aí acabou virando uma transição natural. A única coisa que eu senti que ficou muito assim pesado foi justamente a coisa de não ter desenvolvido vontade de pelo menos voltar a prestigiar uma modalidade tão maravilhosa como essa, né? Mas se Deus quiser, principalmente depois desse bate-papo, espero que em curto espaço de tempo eu possa revê-los pessoalmente, se Deus quiser. Quero participar dos encontros, eu acho fantástico. E é muito bacana poder celebrar com os amigos, principalmente quando está presente, quando estão em vida, né? Eu queria mencionar rapidinho alguns nomes. Eu tenho o Pepeu, do Rio de Janeiro, Elcio Luiz Reis, o Nilson Neri, Geraldo de Assis, nosso Bu, Gil, o Valdomiro Manuel, o próprio Armando Corujeira, que é uma pessoa que me ajudou bastante, que eu tenho muita gratidão por ele, Asdrubal, o Roberto, e tantos outros que passaram dessa para outra vida, que Deus os tenha, mas são pessoas fantásticas. E também, claro, o nosso querido José dos Santos Primo. Então, tem muita gente que deixou um legado fantástico nessa vida aí e tudo, sabe? E a gente, quando está por aqui, o simples fato de poder se integrar, ou reconhecer, ou bater papo com os amigos, já vale demais, né? Então, assim, a minha mudança da área profissional, eu só tenho que agradecer realmente, talvez precoce na questão do esporte, mas não parei muito para esperar. Eu vi situações de pessoas que ficaram muito tempo andando em círculo e ficaram perdidas, não saber por onde recomeçar. Pra vocês terem uma noção, teve uma época em Santo André, que a gente acompanhou de perto, que algumas pessoas optavam por ter emprego na prefeitura e o Corujeira conseguia isso. E outros que ele também determinava que talvez essas pessoas teriam patrocínio. Então, foi muito isso. E alguns que tinham uma maturidade um pouco melhor sabiam negociar melhor. Não, Corujeira, eu não quero patrocínio, eu quero emprego. Trabalhar meio período e depois treinar e tal, e isso. E essas pessoas que tiveram emprego na época, por influência do Corujeira, estão todos aposentados hoje. Eu, basicamente, levei quase 10 anos para iniciar a minha carreira profissional. E eu tenho pelo menos mais uns 5, 7 anos para aposentar. Já estou com 28 anos de carreira universitária, de carreira, né, docente, e mesmo assim, com a mudança da Previdência, por exemplo, entendeu? Então, eu estou com 53, e aí, então, tem toda essa questão. E agora, vocês imaginam outros colegas que já passaram por essa, inclusive foram talentosíssimos na pista de atletismo, e demoraram muito tempo para poder tomar a iniciativa, para buscar, ou para encerrar, ou para poder partir para a carreira profissional. E hoje, na verdade, até encontram alguma dificuldade, vamos dizer assim, dificuldade no bom sentido, né? De uma qualificação profissional mais adequada e de ter uma estrutura, de uma carreira mais fidedigna, mais estruturada. E esses também que vão demorar para aposentar, assim como eu. Muito bem. Mas ainda você tem uma vantagem, né, Xistão? Porque você aproveitou o que a gente sempre fala aqui, você aproveitou a oportunidade que foi tirada para você poder fazer uma universidade. O que não aconteceu com muita gente que teve a chance e só ficou achando que, como atleta, ele ia continuar o resto da vida. E isso acabou sendo pior, né? O fato de você, que nem você falou, que você tem 28 anos trabalhados e ainda que poderia já estar aposentado essa altura, porque, infelizmente, nós não tínhamos essa maturidade naquela época. O que a gente tinha eram oportunidades e que você aproveitava da melhor maneira possível, né? Então, cada um aproveitou da melhor maneira possível. O pior foram aquelas pessoas que, infelizmente, não tiveram essa maturidade também de aproveitar, pelo menos uma universidade, para poder falar assim, eu tenho uma profissão, né? Porque muita gente acabou ficando parado, sabe? Muita gente se estagnou totalmente, achou que a vida era só de atleta e que a vida de atleta não iria acabar. E, infelizmente, hoje se encontra em situações difíceis exatamente por conta disso. Mas, pelo menos, você fez, né, a sua parte. E aí, realmente Pedrinho, foi muito legal. você? Como é que foi a sua transição?
essa transição minha, ela foi assim, meio de caso pensado também, né? Tipo assim, eu fiz um sacrifício, eu sangrei, né? Porque foi mais ou menos assim, eu estava fazendo o último ano de faculdade e estava pensando aquilo que o Xistão começou no início aí, falando, né? Ano que vem vou fazer uma boa base, vou arrebentar, né? E era isso que eu tinha em mente. Tanto que, não sei se alguns perceberam isso, que você até comentou que eu treinei em Mauá, aquilo lá foi uma fuga, porque, tipo assim, eu já estava entrando em conflitos com pessoas em Santo André, mas não que eu saí da equipe, mas aí quando abriu aquela porta que você poderia escolher o técnico que você quisesse treinar, aí eu resolvi apostar onde deu certo uma vez, que foi quando eu treinei no início da minha carreira com o Ezio Magalhães, e aí eu resolvi, falei, vou voltar a treinar com o Ezio. Aí só que eu fui treinar em Mauá, que lá a gente treinava meio que escondido, lá era só eu, ele, né? Às vezes o Josimar, né? Aquele pessoalzinho nosso lá, né? E a gente treinava meio recluso e realmente, rapaz, eu fiz uma base, eu estava voando, você entendeu? Só que, ao mesmo tempo, pintou essa oportunidade de trabalho para mim no norte de Goiás que eu te falei. Aí eu fiquei naquela coisa, né? Vou partir para o campo de trabalho ou eu vou arriscar mais um ano aí no esporte, né? E aí, nesse meio tempo também, existia aquele negócio que o Xistão falou aí, que é a questão de patrocínios. Eu tinha o patrocínio da GM, né? Já era assim um patrocínio razoável, mas não era lá aquilo que eu achava que eu deveria ganhar. Eu acho que eu deveria ser melhor remunerado. E tinha aquela política, você sabe disso, né? Que às vezes não adiantava nem você também querer correr para um clube A ou clube B, porque já era meio que eles faziam aquelas manobras, falavam, se ele chegar aí, você oferece só tanto para ele, o patamar dele aí é A esse, não adiantaria manipulação. nada sair, né? Aí eu fiquei tão revoltado para completar mais ainda, eles pegaram o meu patrocínio e dividiu por dois, tipo assim, uma coisa que era minha passou a ser minha e de outra pessoa. Aquilo para mim foi a gota d'água. Aí eu falei, rapaz, eu vou deixar de fazer o que eu mais gosto, que é fazer o atletismo, mas também não ninguém vai ganhar dinheiro nas minhas costas mais. E foi o que eu fiz. Eu peguei, aceitei a proposta de trabalho, né, que eu tinha recebido lá do norte de Goiás e parei assim no auge, que eu tinha certeza que se eu depois daquela base que eu fiz com o Ezio lá em Mauá, se eu tivesse feito o ano, né, que ia iniciar no atletismo, ia sair bons resultados, mas aí eu falei, isso aí era uma aposta, né, não era certeza. Apareceu Então, o eu patrocínio peguei e aqui, agora resolvi que eu vi. parar. E parei, aí, assim, a coisa engraçada disso tudo foi que essa transição minha foi meio estranha, porque eu saí de uma bolha assim que era de ser atleta, né? É, teoricamente falando, pessoas saudáveis, corpos bonitos. Eu fui parar para trabalhar numa empresa, rapaz. Lá só tinha barrigudo, rapaz, só gente feia, né? Aí eu sei que eu cheguei lá, rapaz, às vezes eu entrava no quarto para dormir à noite, rapaz. Eu falava, o que eu estou fazendo aqui, né? Porque, tipo assim, eu perdi praticamente minhas amizades todas e tive que fazer tudo novamente, né? Então, assim, mas só que as pessoas com quem eu convivia não era o perfil que eu vivia, né? Era só nego cachaceiro, né, e tal. E aí você ali não tinha nem assunto para conversar com essas pessoas, né? E aí, às vezes, foi até quando eu comecei a beber, que eu aprendi a tomar uma cervejinha, que eu até então não tomava, né, e tal. Falei, rapaz... E aí eu bebia para esquecer esse momento, né, e tal. E aí, depois disso, ainda tive umas 2 ou 3 vezes em São Paulo, visitando o pessoal lá e tudo. Aí eu fui me afastando depois, né? Que a circunstância da vida vai levando a gente a tomar outros caminhos.
mas sempre ali em contato com o pessoal e tudo mais. A Yara até chegou a me visitar lá onde eu morava, ela foi umas 2 vezes lá, né, nas férias e tal. E era o contato que eu tinha com as pessoas do atletismo, né? E lá em Minas Gerais, até hoje, todo ano eu vou, né? No final do ano lá, eu tenho meus parentes que moram lá, meus pais moram em Minas, né? Então, assim, todo final de ano eu vou para Minas e aí encontro os velhos amigos, né? Que onde tudo começou. E a gente tem aquele encontro lá dos ex-atletas lá, né? Que a gente faz todo ano. Esse ano, infelizmente, que passou, a gente não fez por causa da pandemia, mas é assim, ainda tem contato, né, com as pessoas do atletismo, né? E com o tempo isso aí passou, né? Essa transição assim, hoje eu não sinto mais aquela tristeza, né, de ter parado, mas sinceramente, assim, a minha parada não foi porque eu quis, foi uma opção, assim, uma decisão que eu tomei porque eu achei que eu estava sendo injustiçado e hoje a gente já superou isso, né? E vida que segue, né? Muito bem. Eu vou falar umas Você coisas falou de do uma chat coisa. aqui. Vou falar umas coisas do chat aqui, ó. Mas a historinha que fala de vocês aqui. Estão gostando pra caramba do papo aqui, tá? O Zé Binho entrou agora aqui, né? Mas o Darcio, o Pedrinho, ele falou assim que você é o conselheiro dele até hoje do atletismo master para correr 400 metros. Verdade. O Darcio. É verdade. Ele sempre fala comigo e eu falo com ele, ele está treinando, eu dou força. É isso aí, negão, vamos lá, né? O ABC, né? Que nós defendemos. E como o Xistão fala, o Antônio Eusébio Dias Ferreira, tá bom que eu lembro o nome de todo mundo inteiro, não lembro às vezes nem do primeiro. Ele falou assim, ele chegou agora há pouco, né? Ele tá mandando abraço para vocês dois. E aí, o Xistão, ele tá falando assim do dia que vocês foram para Araçatuba, no Fusquinha, azul debaixo de chuva, revezando o volante. Que papo é esse? Que conversa é essa? Eusébio é o nosso mentor, né? Biluca morava com a gente lá em Santo André. No início, ele, né, como tinha assinado com a equipe do SESI, ele treinava no Rio e ia para Santo André, durante o período das competições. E aí, ele conheceu a nossa casa lá na Rua Porto Seguro, Rua da Feira. Aos pouquinhos, ele foi meio que enturmando mais com a gente, e aí foi ficando mais prático para ele poder ficar em Santo André, ao invés de ficar viajando direto, e acabou literalmente dividindo espaço com a gente. E Biluca, né, sempre muito mais experiente, muito mais vivido e tudo mais, passou toda essa fase com a gente. E depois eu fui para Araçatuba. Então a gente já tinha meio que se afastado, mas o Eusébio ainda estava em Santo André. E aí eu voltei em Santo André para comprar um carro. Foi meu primeiro carro, um Fusquinha azul. E eu mal sabia dirigir, cara. Caraca. E aí, o que acontece? Para voltar para Araçatuba, eu falei, eu não tenho carteira de habilitação, não tenho como fazer. E o Eusébio, pau para toda obra, topou essa. Veio para cá, trouxe o carro comigo. E a gente, em plena rodovia, né? Castelo Branco, pegando a Marechal ali, num Fusquinha azul, e o motor meio baleado, sei lá como é que era o negócio, a gente andando a 60 por hora, 80 por hora, fizemos uma viagem de 550 quilômetros, se no máximo que a gente conseguiu atingir de velocidade foi 80 por hora, cara, foi uma aventura, levamos acho que umas 14 horas. Grande Eusébio, muito obrigado. Mas por isso, foi um perrengue, cara. Isso, foi uma coisa impressionante. O Fusquinha só quase faltou parar no meio da estrada. Muito bem. E aí, Zezé, uma colocação aí? Não, o Pedrinho tinha falado, né, que ele contou, né, que ele saiu, que ele achou que foi injustiçado, e ele no começo ele até comentou que hoje o atletismo ele realmente tem muito mais condições do que tinha na nossa época. Você falou que realmente uma injustiça, né, pegar um patrocínio e dividir para 2 pessoas, né? Mas é o que a gente sempre fala, que hoje são épocas diferentes, tudo, mas só que hoje se investe muito mais, se tem muito mais dinheiro do que na nossa época. E talvez, eu acho que hoje,
tem talentos, tem grandes talentos, mas não tem como na nossa época, né? Verdade. Então é uma coisa que meio invertida, porque na nossa época os atletas realmente treinavam, davam um sangue realmente para poder estar treinando, e não era tão bem recompensado como é hoje. E a gente vê que tem atletas que tem uns que realmente são resultados expressivos, outros nem têm resultados tão expressivos e acabam ganhando dinheiro, muito mais do que a gente ganhou naquela época. Talvez se nós tivéssemos as condições que se tem hoje, né, Pedrinho? Talvez alguma coisa seria diferente de você ter saído daqui de São Paulo para ir para Goiás para poder tentar uma vida profissional, sendo que você ainda tinha muita chance ainda de bons resultados como atleta, né? Inclusive, disso que eles estão falando aí, a Soraya mencionou aqui, né? Do aproveitamento da época, a Soraya, o Vanderlei, mencionaram tudo isso que vocês comentaram há tempo atrás, uns minutos atrás, sobre os apoios, né? Sobre as condições. E, inclusive, a Simone, Zezé, está falando assim que ela também quer um mentor. O Pedrinho é mentor do Dárcio, e ela também quer uma mentora para ajudar ela no Master lá em Curitiba, que ela está precisando, precisa dar um up nela. Beleza? Tá dando até risada no final. Olha aí, Pedrinho, de repente você vai conseguir fazer mais uma profissão aí, hein? Fazer a mentoria de apoio dos atletas do Master. Vou pensar nisso. Então, a Alcina também está dizendo que os talentos de hoje eles não têm vida longa como tinham os atletas da nossa época. É exatamente isso. Os talentos de hoje são de vida curta, né? Bem curtíssima, que às vezes a gente, mesmo a gente estando no atletismo, a gente praticamente não ouve falar muito. Eu que hoje trabalho na Secretaria de Educação, continuo treinando para o Master, né? Continuo competindo e sou árbitra de atletismo, vejo que os atletas de hoje são totalmente diferentes da nossa época. Eles realmente eles aparecem e desaparecem tão rápido que não há nem tempo de você falar assim, tem uma pessoa boa nos 400, uma pessoa, a não ser o André do Camilo no 100, o Thiago do Ney da altura, e alguns atletas que são outras modalidades, mas que não são tantos como na nossa época, realmente. Que a Alcina falou realmente é verdade. A vida deles é mais curta do que foi a nossa. A nossa foi uma vida longa. Como o Avelino mesmo mencionou aqui, né, seguindo a pergunta, a coisa da Alcina e o que o Xistão e o Pedrinho falou, os atletas, né, o período de transição é um momento bastante difícil para os atletas, né? Por isso que a gente fala, o Xistão falou bem, o Pedrinho falou bem aí, da transição, como foi a transição deles da vida de atleta para a vida profissional. Perceberam, mas eles aproveitaram, que é o papo do atletismo aqui, o Pedrinho e o Xistão. Foi criada a conversa aqui justamente para dar apoio para esses atletas, para essas pessoas que foram atletas, que viram que o erro talvez não foi nem da estrutura, tá? Mas foi assim, deles não ter aproveitado a situação. E quanto vocês falaram aí do número de atletas, a gente já comentou aqui, inclusive semana passada, por exemplo, a gente estava falando de número de pessoas numa prova. Até o Luizinho comentou que uma vez eles foram fazer 100 metros, tinha 13 séries de 100 metros, tá? Você ia correr 400 metros com barreira, tinha um monte. Você ia correr... Eu lembro que eu entrei num campeonato estadual no salto de distância de Ibirapuera, a prova era 3,5. Nós entramos lá para começar a saltar 3,5. Era 7,20, cara. Eu estava fazendo os últimos... Eu não, mas os caras que foram para a final. Nós estávamos fazendo o salto 7h20 da noite, cara. E tanta gente que tinha. Então você dava um salto, tinha que acertar no primeiro, meu amigo. Porque senão, se você não acertasse no primeiro, ia ser, até eu lembro que na época o Olivier estava comigo e falou, acerta no primeiro, Luizão, senão nós estamos na roça. Teve que acertar no primeiro e depois ficar olhando os outros para ficar aquele monte de gente lá para poder ir depois para a semifinal, tudo no mesmo dia. Entendeu? Então tinha uma quantidade muito grande. Hoje em dia é uma direta. Hoje é final direto. Os saltos ainda tem saltos que o triplo, a distância, o masculino mais. Às vezes você vê realmente o número mais expressivo, que chega a ser às vezes 20 atletas, mas o feminino é sempre pouca gente. Ô, Xistão, eu tenho uma pessoa pedindo aqui, mas tem que ter no chat. O Rogério Barbosa é alguém conhecido seu? Ele é de Minas Gerais, né? Ele também Vê se você ele foi de Mauá.
Treinou em Mauá, fazia 400 com barreira lá na... Grande abraço, grande abraço. Ele tá Abraço para o Rogério, abraço para o Avelino. Esqueci o nome de muita gente aí. Obrigado pelo carinho, pessoal. Já eu estava aí, mandei mensagem para ele. E o Rogério agora, ele é presidente da Federação lá de Belém, lá do atletismo. Eu vou mandar o link do chat para você, você manda para ele, que a gente já está quase para terminar também aqui. Você manda para ele no Zap, não sei se você tem o Zap dele. Eu vou mandar para ele, para você, e você mandar para ele entrar. Eu queria que vocês dessem um recado aí, por exemplo, apesar que vocês já falaram, né? O que vocês têm de mensagem para essa galera que está começando o atletismo, essa que está no período de quase transição e o pessoal que está na transição para parar? Pela experiência de Lu, vocês. antes de vocês falarem, antes o Pedrinho e o Xistão falar, o Camilo está mandando um beijão para os dois amigos. Opa! Dois anões. O Camilo. Obrigado. Pezão, é o Pezão. É o Pezão. Camilo é um figuraça, também é outro um pouco mais velho que serviu muito como modelo, como referência para a gente, né? Eu, particularmente, me sinto muito privilegiado de ter convivido muito com essas pessoas que nos trouxeram muito engrandecimento, vamos dizer assim, enquanto pessoa e durante a nossa formação como um todo. Foi muito bacana, foi muito legal. Ele mandou aqui, eu vi aqui agora. Camilo, Pedrinho, eu mandei um link para você embaixo. Você copia esse link aí e manda para o seu amigo Rogério aí. Aí ele Vou mandar para ele. Ele está no computador? Você está no computador ou está no celular, Pedrinho? Está no computador. Estou no celular. Ah, está no celular? Ele está no celular, não tem como. Fiquei no celular aqui. Ah, então tá bom. Ô, Lu, oi. Ô, Lu, você não consegue mandar para ele o link? É que eu não tenho... Link. Eu não tenho o contato dele. Ah, tá. E ele pediu autorização? Ele pediu autorização para entrar aqui na sala, mas aqui não vai dar para entrar, né? Eu pensei que você... É porque foi o link errado, então, né? Foi o link errado, justamente. Bom, então eu queria que vocês dessem esse toque aí para o pessoal que está começando o atletismo, que está na fase de competição, e o pessoal que está na transição. O que vocês têm de mensagem para eles? Fala aí, Xistão. O Pedrinho sempre gosta que o Xistão fala primeiro. Antes de mais nada, eu queria agradecer mais uma vez a vocês. Eu estou sentindo que já está meio que em tom de despedida. Minha bateria também está em 14%. Nós já vamos... Mas, galera, fantástica a iniciativa de vocês. Eu me senti muito honrado por estar participando. E é um bate-papo tão breve, né, que a gente tem tanta coisa para contar. E eu achei assim, se eu chegasse aqui com um roteiro, não ia sair nada. Então, da questão da improvisação fica muito bom. E o Luizão conduziu magistralmente junto com a Zezé, então está fantástico. Muito obrigado. O Camilo, né, que manifestou agora, no finalzinho, é um cara que eu tenho também uma amizade grande, como todos os outros que eu adoro, e uma gratidão também muito bacana, né? Eu me senti muito honrado, muito lisonjeado, na primeira vez, quando ele me pediu um apoio, né, vamos dizer assim, porque ele já faz um trabalho com muita competência, que é o treinamento do filho do Paulinho André, e desde 2016 para 2017 eu tenho dado suporte também com as planilhas de treinamento para a preparação do Paulinho. E esse ano, final do ano passado, para 2020 para agora, todo o trabalho de base a gente fez com muito carinho, e eu tenho elaborado todo o roteiro de treinamento para poder ajudar na preparação do Paulinho. Se Deus quiser, tenho certeza, né, e Deus há de comandar, que ele vai fazer um resultado fantástico nessa Olimpíada esse ano. É a única experiência pessoal que eu tenho tido recente com atletismo, que é só a preparação do treinamento do Paulo André. Mas, para quem está na fase de transição e buscando encerrar, eu ainda diria assim, né, o Pedro, melhor do que ninguém, sabe, eu, como comentei com vocês, eu estou há 28 anos atuando profissionalmente, e é impressionante que nesses 28 anos eu passei por 3 empregos, né? E, graças a Deus, eu tive o privilégio, na transição entre uma atividade profissional e outra, de quando mudar de um para o outro, eu já tinha alguma coisa garantida. Eu me dei o luxo de sair para poder encarar a coisa melhor. Então, para mim, foi muito positivo, eu me sinto muito privilegiado por isso. Mas o fato também é que, na verdade, assim, quando eu entrei realmente no mercado de trabalho,
é a sensação que o Pedro teve. A gente meio que quebra uns certos paradigmas ligados à questão da dependência. E o atletismo nos trouxe essa pseudo-dependência. Se você ia passar por algum lugar onde você faria uma alimentação, você, se pagasse do seu dinheiro, você pegaria uma nota para ser reembolsado depois. Se você viaja para algum lugar, não sei o que tem, você depois levaria isso para a equipe e teria um reembolso, né? A gente tinha literalmente esses penduricáriozinhos aí desses privilégios. E é claro que depois, sozinho no mercado de trabalho, é tudo por tua conta. Você produz, você tem. Se você não produz, você não tem. E aí você precisa imediatamente ter um amadurecimento e se apegar àquilo que você consegue para subsistir, para o teu sustento, senão a coisa não vai funcionar. Mas é fantástico quando você começa a ter as suas conquistas pessoais, né? Tanto de ordem profissional, material e social. Então, tudo isso, para mim, veio fantástico, de uma maneira muito bacana. E o fator que eu diria para todo mundo é, cara, quando você estiver terminando a tua carreira para iniciar num outro segmento, é só uma transição, que é uma passagem, um ciclo natural da vida. O tempo passa para todo mundo. E você precisa dar continuidade a esse ciclo, que é fundamental. Mas quem participa disso, quem faz tudo acontecer de forma positiva é você. Então, depende de você mesmo, o que você quer e o que você vai buscar. Eu, de todos os tropeços que tive dentro da área esportiva, mesmo com tudo que eu conquistei, eu só tenho gratidão. Levei um tempo maior para desenvolver um certo amadurecimento e tive uma recompensa fantástica, que é uma família maravilhosa, uma esposa bacana, meus filhos são maravilhosos, e participar da formação dos meus filhos, da minha família, tudo isso é muito significativo para mim. Toda uma reconstrução de uma estrutura de vida muito boa, a minha estabilidade profissional, financeira, material, minha casa, minhas coisas, meus carros, tudo isso de modo geral, né? Aparentemente meio supérfluo, mas você só me fala, pô, eu construí, eu fui capaz de conseguir, de conquistar isso, sabe? Então, esse é um fator importante. Agora, para quem está começando, o fator legal, acima de tudo, antes de mais nada, independente de resultado, o que você vai conquistar é uma alta promoção de saúde, o desenvolvimento integral de toda a construção da tua vida e da tua carreira. Eu tenho exemplos clássicos, e vocês melhor do que ninguém também sabem disso, de tantos que passaram por nós e que não foram atletas tão expressivos, mas que se tornaram profissionais de altíssimo gabarito, em qualquer segmento que eles tenham buscado. Então, se você tiver que buscar uma estrutura por onde se basear para poder desenvolver um alicerce para a tua atuação e o crescimento social e profissional, o esporte é o melhor caminho, indiscutivelmente. Muito bem. Valeu? Oh, claro. E aí, Pedrinho? Não, o que eu posso dizer é o seguinte, quem está começando agora, né, que leve a sério o que está fazendo, né, porque eu acho assim, é igual o Xistão falou, se não for um atleta olímpico, vai ser um ser humano, né, assim, bacana, como todos nós aqui estamos aqui nesse momento agora, foi o que o atletismo deu para a gente, né, as pessoas que nós somos, né, e todos nós nos respeitamos, você vê, afinal de contas, é mais de 30 anos de amizade, né, é o que a gente sempre fala, no último encontro que eu tive aí com vocês, a gente sempre comentou isso, né? O que ficou do atletismo foi as amizades, né? Porque tudo passou, né? Hoje nós estamos aí já mais com uns cabelinhos brancos, outros às vezes até sem cabelo, né, Luizão? Estão, né? Mas assim, a amizade ficou, né? A gente se vê, a gente se encontra assim de coração, né? De peito aberto. Então isso é muito bonito que o atletismo deu para a gente. E quem está começando, hoje é um negócio mais profissional, né? Um negócio assim, então acho que vale a pena também, se você tem talento, né? E que procure a pessoa certa, né? Para encaminhar você. E o período de transição é isso que o Xistão falou, né? A pessoa tem que estar atenta a tudo que está acontecendo no meio, porque se ele sentir que o momento dele está chegando, ele não pode esperar chegar, ele já tem que começar a preparar a cama dele, porque a hora que ele sair, ele vai sair mais confortável, né? Então, assim, eu acho, assim, hoje eu vejo, né, eu olho para trás e fazendo aqui uma visão de onde nós saímos, eu e o Xistão, né, que hoje está sendo homenageado aqui, de certa forma, nós saímos de Minas Gerais,
né? Com um pé na frente e o outro atrás, né? Então, assim, a gente saiu assim com a malinha fraquinha, coitado de nós dois, né? E tal, magrelinho, né? Ei, Cristão, Boa. só a calça marrom, lembra da calça marrom? Então, ele sabe o que eu estou falando. Então, assim, o que nós saímos de lá e o que nós conquistamos nessa vida, né? Então, nós podemos levantar a mão para o céu e agradecer que nós somos vencedores, meu amigo, porque a vida não foi assim fácil para nós, não, bicho, mas a gente conseguiu vencer, entendeu? Então, assim, não que nós temos riqueza nem nada, mas, assim, nós divertimos muito, né? Demos muita risada, choramos também, mas está nós aqui hoje batendo esse papo legal aqui com nossos amigos, né, bicho? Isso aí que importa, né? E igual nós dois, existe muitos, né, que estão aí hoje aí ouvindo a gente. E eu só tenho a agradecer também, né? Porque a gente está com saúde aqui, né? E que Deus nos dê mais uns 100 anos para nós, tá bom, né? Mais que isso também vai ficar chato, né? Cara, o pessoal do chat aqui tá falando muito, agradecendo, grande história, pede para contar história, o Toninho mandou um negócio aqui para contar, mas, gente, se a gente fosse ficar aqui, cara, não ia dar tempo, que a gente fala, essa live aqui é brincadeira, ela começou com 1 hora, já foi para 1h15, 1h20, agora já tá chegando em 2 horas. Mas, enfim, como pra gente encerrar aqui, todo mês, todo sábado, a gente tem os nossos parceiros aqui, né, que é a Academia Imagem, a assessoria lá do Mascarenha, do Jabinhas, que não pôde estar aqui hoje. Tem a Frutas Pop, que é da Zezé, e tem o Pé Ativo, que faz prótese e palmilha. São os parceiros. Então, cada sábado, a gente faz o sorteio de alguma coisa. Hoje é a Academia Imagem, que sorteia uma aula online, né, para quem ganha e quiser fazer, é só entrar em contato aí com a Zezé no Papo de Atletismo. Então, eu vou fazer o sorteio aqui, vou colocar para a gente ver quem que vai ganhar. Ok? Vou sortear aqui, vou colocar... Vai sair os nomes de antes também, Lu? Tá, todos que eu peguei, que eu consegui pegar. Ah, tá. Francisco, O Eliseu! Ô, rapaz, Eliseu! Eu peguei os nomes desde quando Eliseu. começou a live, depois sumiu, voltou, eu não peguei de novo, tá? E coloquei O o nome de todo Eliseu. mundo. Aí o Eliseu, depois você conversa com a Zezé. Cara, eu fiquei aqui emocionadíssimo com a conversa, com a história desses caras, meu. Porra, meu, o Pedrinho, falando mineirinho, igual como sempre, sossegadão. Ô, Pedrinho, a Alcina está dizendo que você gostava de colocar apelido em todo mundo. Gostava de apelidar todo mundo. É passado, neguinho, é passado. A Soraya Teles mandou grande lembrança, e deve ter um momento que vocês estavam falando aí do atletismo, né? Ela da escola, ela fez um comentário dela também. O Luizinho aqui mandou um abraço para vocês. A Carla tá? Bispo. A Carla Bispo. Opa, fez Carla. Comentário, a Carlinha. O Eusébio mandando, guardou, como é que é? Pedrinho, você guardou aquela calça de elanca? Elanca? Você usava calça de elanca, Pedrinho? O Pedro tá a calça rasgada. É, calça de elanca. E aí, guardou aquela calça de elanca rasgada. Mas agradeço a todos vocês do chat aqui pela conversa. E eu vou agradecer particularmente aqui meu amigo Pedrinho, meu amigo Xistão. O Xistão a gente se encontrou no simpósio do Selafisc, do nosso amigo Luizinho que está ali, várias e várias vezes. Foi altas horas de conversa lá no simpósio. Grandes papos acadêmicos. Mas lá, na verdade, a gente ficava papo acadêmico de um lado. Depois a gente saía, era só papo de atletismo. Ele, o Luizinho, aí encontrava lá. O Fernando já chegou uma vez, tá lá, mas acho que nesse dia do Fernando, nesse ano que o Fernando foi, o Xistão acho que não estava, mas eram uns papos. Nélio, justamente. Então eu quero agradecer vocês por esse grande papo. Cara, hoje foi assim, novamente uma história. Eu falo que cada entrevista que nós fazemos aqui, cara, é uma história diferente. Você falou uma coisa muito certa, Xistão. Você falou script. Quando a gente começou o papo, eu bolava o script. Então eu falava assim, ó, quem vai vir? Vai vir fulano e tal. Então eu que faço os contatos com o pessoal. Aí eu ia ver a vida dos caras, de alguns que eu já conhecia, pegar mais algumas coisas deles, fazia o contato, fazia um script, né? Escrevia um histórico deles e mandava para eles aí no papo. Aí eles liam e tal, e a gente fazia. Chegou um momento e falei assim, não, cara, não vamos fazer nada disso, não. Falei, parou. O papo é sem nada. Pô, fiz isso, acho que fizemos 4 scripts, 5 scripts. Falei, não.
conversa nossa tem que ser o que sair. Meu, se virem, cria perguntas. Aí, meu, ficou muito melhor do que você seguir um roteiro. Não tem como seguir roteiro no atletismo com as feras que vêm aqui. Então, eu quero agradecer vocês. Muito obrigado, Pedrinho. E aí, Tocantins, deu pau no começo aí, mas graças a Deus a chuva passou e você conseguiu falar com a gente, que a gente se divertiu bastante. Eu agradeço bastante. Bacana, quando precisar de alguma coisa, pode mandar para a gente aqui, que a gente vai se falando. Xistão, grande amigo, parceiro universitário. Xistão me colocou numas enrascadas umas vezes, dando aula para ele dando aula lá no Salesiano, como diz a menina aqui, falou assim que o Xistão é referência em Araçatuba, lá na área educacional. Xistão me manda uma mensagem e fala assim, Luizão, entra nesse link. Aí eu falei, pô, mas o cara quer falar comigo, quer um link? Para que eu tenho que entrar no link? Aí eu demorei, daqui a pouco eu entro de novo. Luizão, entra nesse link, eu quero falar com você. Aí eu pensei comigo, pô, que link é esse? Aí eu cliquei, quando eu cliquei, dei de cara com 30 caras, assim, olhando para mim. Era a sala de aula de educação física desde a graduação. Aí eu bati o olho, só falei assim, boa noite. Aí ele fez uma explanação de mim e a gente participou da aula dele, depois ele fez uma outra vez. Eu falei, vou te devolver isso. Sempre aprontando, mas grande amigo Xistão, é um cara bacana na área educacional, sempre a gente já falou até de trabalho, de publicação. Cara, bacana. Agradeço, Xistão, pela sua história, agradeço o Pedrinho também pela sua história. Foi fantástico esse papo aqui e o pessoal aqui está tudo agradecendo vocês aí. Fala aí, Zezé. Antes de agradecer aos nossos dois queridos amigos, eu queria só lembrar, Lu, da Adria, né? Ah, da Adria. Quero dar um parabéns aqui. Vamos dar um parabéns para a Adria. Vocês acho que não conhecem. Ela é uma atleta paralímpica, acho que está voltando agora, não sei, mas foi uma atleta paralímpica. Tá voltando. E ela se formou, acho que esse fim de semana, se formou em educação física. Ela é deficiente visual. Nós já fizemos uma entrevista com ela logo no começo. Eu quero dar uma parabéns aqui em nome do Papo de Atletismo para você, Adria. Eu mandei um recado para ela hoje. Felicidades. Ela é deficiente visual e ela falou assim, quem pensou que eu não ia conseguir, eu consegui. Então, palmas para você, Adria. Vai ser uma grande professora, porque ela falou, e eu vou ser professora, e eu vou ensinar. Muito bem. Fala aí, Zezé. Então, eu queria agradecer você, Xistão, você, Pedrinho. Saudades enormes da nossa época. E, assim, esse cantinho que a gente fez aqui do Papo de Atletismo, ele resume tudo que a gente realmente é no atletismo. É DNA, é amor, sabe? É carinho, porque nós podemos falar das nossas amizades com o verdadeiro sentido do amor, sabe? Que a gente realmente considera, que a gente tem no coração, que a gente não esquece e que a gente fica muito feliz quando a gente se encontra. Todo encontro é uma felicidade, porque estar aqui com os convidados e estar com as pessoas aqui no chat e relembrar as nossas histórias é maravilhoso. Então, muito, muito obrigado por vocês terem aceitado o convite de estar aqui, de estar dividindo com a gente um pouquinho, né? Porque é como o Lu falou, se a gente fosse contar, a gente ia ficar uma semana aqui, para cada um ia ser pouco, de tantas coisas que a gente poderia compartilhar aqui. Mas muito obrigado mesmo, que Deus abençoe grandemente vocês cada vez mais e que nós continuemos assim, nessa amizade maravilhosa e verdadeira, né? Que o atletismo nos proporcionou. Tá? Manda e que bem. A gente possa ter esse encontro. Eu até coloquei aqui no chat, se Deus quiser, a gente vamos ver se a gente consegue fazer um encontro este ano. Como você falou, você lembrou do Gil. O Gil, no ano que nós fizemos em 17, fizemos o encontro, a gente ia até fazer na casa dele. E aí a gente acabou fazendo na Uni Santana. E nós fizemos o encontro e acho que 2 meses depois ele faleceu. E eu me recordo que a mãe dele pediu para a gente não tirar lá dos melhores do atletismo o nome dele, porque ela falou que isso fazia tão bem para ele, e ela ficou tão feliz, e ela chegou a conhecer a gente, e que ela falou que não queria que tirasse. Então, assim, é assim que a gente puder, para a gente marcar um encontro, sim. Passando essa pandemia, a gente tentar se encontrar, porque é muito bom a gente se encontrar, se abraçar, saber que o que nós temos realmente é uma coisa tão verdadeira que realmente ultrapassa tudo o que está aqui. Ultrapassa a tela do celular e ultrapassa tudo isso, que quando a gente está junto, é uma felicidade assim maravilhosa que a gente sente. Então, se Deus quiser, vamos ver se a gente esse ano consegue fazer esse encontro, que esteja todo mundo aqui, para a gente realmente comemorar a nossa amizade. Mais de 30 anos de amizade, que realmente a gente vê que nós podemos ser exemplos para muita gente, porque a gente vê que hoje, infelizmente,
os jovens, as pessoas, não sabem cultivar uma grande, verdadeira amizade. E isso a gente conseguiu através do atletismo, através do nosso conhecimento. Agradeço muito vocês, tá bom? Só Xistão, para encerrar logo as considerações finais para você, senão você vai ficar sem celular e vai apagar. Só considerações finais suas e do Pedrinho. Mas antes, a Dalisson, a Dalisson José da Silva, parabéns a todos, tá? E saudades do atletismo na época. O Dalisson, que ele era... Dos colegas de faculdade, Xistão e Pedrinho. Isso mesmo. Fala aí, Xistão. Gente, muito obrigado, Dalisson, que bacana, muito bacana, gente boa, corredor de longa distância, da nossa época de faculdade. Primeiro, na verdade, é o seguinte, meu irmão aí, Pedro Luiz Lopes, antes de mais nada, é muita gratidão por ter te conhecido, pela amizade que nós construímos durante todo esse tempo. Amo você de coração. Você é um cara que me deu muita estrutura, me guiou nos caminhos difíceis, nos caminhos legais, a gente passou muita coisa junto. Eu esqueci de comentar que meu RG é 18724660, do Pedro é 18724662. Isso, é mesmo. Imagina, a gente era tão ligado que até o documento é igual. Mas é uma honra, me sinto muito honrado, lisonjeado pelo convite de vocês, por estar aqui compartilhando esses momentos. Tá? E gratidão enorme por ter sido lembrado e por estar passando por esse período. Um abraço carinhoso a todos os colegas que manifestaram aí pelo chat, e que alguns, inclusive, eu comecei a mencionar nomes, talvez não tenha lembrado o nome de todo mundo, ou não mencionei todo mundo, e eu acionei pelo meu computador aqui, fiquei um pouco meio desconexo, meio fora de base aqui, mas é um carinho muito grande, uma saudade enorme. Espero, na oportunidade, se Deus quiser, poder vê-los pessoalmente, dar um abraço em cada um e dar os parabéns a vocês por essa iniciativa maravilhosa de ter criado essa estrutura fantástica que é o Papo de Atletismo. Muito obrigado, fiquem com Deus, um beijo no coração de cada um de vocês. Pedrinho, beijo nas crianças, beijo na família, tá? Um grande abraço, irmão, tudo de bom. Pedrinho? Eu só tenho a agradecer, Luizão, Zezé, pelo convite, né? Ainda mais a parceria aí com o Xistão, né? Que a recíproca é verdadeira, né? E nós caminhamos realmente, né? Desde o começo até o fim juntos, só nos separamos depois de formados, e foram momentos bons, né? Que a gente só tem a agradecer a Deus por tudo que Ele pôde proporcionar para nós dois. Agradecer a vocês aí mais uma vez, né, pelo convite. O Dalisson aí, que apareceu no finalzinho, um abraço, meu amigo Dalisson. O Eliseu, que foi o premiado aí, né, pelo brinde, né? Gente finíssima, o Eliseu, um cara discreto, assim, o tempo todo na faculdade, mas sempre ali com a gente, ali, né? Um cara que estava presente com a gente em todos os momentos. E eu acho legal que até hoje, por mais distante que a gente esteja, a gente sempre está se esbarrando assim, de uma maneira ou de outra, né? Então, o que a Zezé falou, que Deus conceda a nós aí, que a gente possa vencer essa pandemia aí e que a gente possa marcar um encontro aí o mais rápido possível para a gente, né, extravasar essa vontade de estar juntos, né? E eu tenho certeza que isso vai acontecer o mais breve. E eu só quero deixar aqui o meu boa noite a todos vocês que participaram com a gente aqui hoje, nesse Papo de Atleta aqui. Obrigado. Valeu, Obrigadão galera. Também, gente. Muito obrigado. Beijo pessoal todo do chat. Mundo. Obrigada. E estamos aí. Beijo no coração de vocês. Beleza, muito beleza. obrigado. Fiquem com Deus. Mesmo. Até Obrigada. mais. Fiquem com Deus também. Até mais. Tchau. Tchau. É aqui no End, né?